Nós hoje vamos agora arrancar com aquela que é a 10ª edição dos Momentos Singulares, que é uma iniciativa da RH+, e da Universidade Aberta, desta feita com uma parceria da revista Exame, que eu tenho a honra de dirigir, e é um gosto estar aqui convosco a discutir estes temas que dão pano para mangas, e acho que nós vamos estar a discuti-lo daqui a muitos anos, se calhar com temas diferentes, mas o enquadramento é sempre interessante. O tema de hoje não podia ser mais essencial, até porque está presente em múltiplas formas na vida de todos nós. O trabalho, como nós sabemos, acaba por ser uma espécie de macroestrutura dentro da nossa vida, embora a vida não seja só o trabalho, e também é sobre isso que nós vamos falar. Vamos falar de trabalho, vamos falar de equipas, e vamos discutir os novos modelos de organização, com o mote como conjugar a eficácia com a realização pessoal. Para isso contamos com um painel de grande qualidade, que passo a apresentar e agradecer a presença de todos aqui. Aqui à minha esquerda temos a professora Rita Fontinha, que é co-coordenadora do programa piloto da semana de 4 dias, que está em implementação em Portugal, em estudo, já vamos perceber melhor isso, e professora associada de Recursos Humanos Estratégicos na Henley Business School. Temos a Cláudia Lourenço, que é General Manager da Procter & Gamble Portugal. Temos o Carlos Rezende, professor na Faculdade de Desporto da Universidade do Porto, ex-atleta internacional, handball e o maior jogador de handball português de sempre, também treinador, Futebol Clube Gaia, Benfica, teve no ABC de Braga, Futebol Clube do Porto, uma carreira longa e recheada de sucessos. E temos para concluir que a Sofia Patrão Alves, que é Head of Human Resources na Bizei, é Bizei que se diz? Bizei, que também tem a marca 360 Imprimir. Portanto, temos aqui, de facto, um painel diversificado e muito interessante para esta discussão, onde vamos nos focar como é que nós podemos organizar melhor o trabalho, de forma quão flexível conseguimos ser e como é que isso prejudica ou não a eficácia dos resultados, que no fundo é aquilo que move muitas vezes as empresas. Eu, se calhar, vou começar pela Cláudia. Bom dia, Cláudia, obrigado. No caso em que não é possível conciliar as duas coisas, as empresas estão disponíveis para sacrificar uma parte da sua eficácia em nome da realização pessoal dos seus trabalhadores. Começo logo com uma fácil. É boa. Muito bom dia a todos. Primeiro, estou entre dois professores, já repararam? Atenção. Na primeira, sou a primeira a ir a exame. Muito bem, olha, se me permites, Tiago, acrescento só um bocadinho ao que tu falaste sobre mim, porque essa é uma das partes, não é? De facto, tenho o prazer e o privilégio de estar a liderar uma empresa aqui em Portugal. Já agora, fazem a mínima ideia do que é Procter & Gamble Honor? Não, está tudo bem, hein? Está tudo bem. Então vou dizer, não é para publicidade, é só para situar. É que está na casa de toda a gente. Não é? Exato. Então, Dodot, Gillette, Pantene, Fairy, Oral-B, Ubico, Grifo, Ornal. E são mais de 30, portanto, mas como temos um painel com outro objetivo, é isso. Esse enquadramento está feito. Está feito. É uma empresa que tem produtos que, no fundo, estão na casa de todos nós, todos os dias, não é? E serve cerca de 5 mil milhões de pessoas. E pessoas aqui é a palavra-chave. Mas, além disto, não é? Que é uma parte importante e que, no fundo, é o que me traz aqui na conversa, tenho também o enorme privilégio de ser mãe de 4 filhos, 20, 16, 13 e 8 anos. Pouca diversidade no início, primeiro foram 3 rapazes, mas sempre surpresas, que eu quando estou grávida, pronto, já estou, não é? Portanto, depois logo se vê. E gosto muitíssimo também de desporto, portanto é um enorme privilégio estar aqui. Gosto em particular do Benfica, mas pronto. E lá estarei dia 28. E gosto muitíssimo de desporto também no meu dia-a-dia. Hoje era um dos dias que eu iria fazer desporto e por escolhas, para estar aqui naturalmente e para chegar a horas, que é uma coisa que para mim é importante, decidi não fazer o meu desporto matinal. E à tua questão, eu acho que é exatamente o oposto e felizmente trabalho num sítio que acha isto desde a origem. Esta empresa tem 185 anos, ok? Portanto, já século XIX.
Também estou tudo cá para experimentar. E acha isto desde a origem mesmo. Nós vamos aqui falar, não é, de semanas com números de dias ou de horas diferentes, e é tão interessante que esta empresa começou em 1837 e 50 anos depois, é uma empresa americana, 50 anos depois foi a primeira empresa que, na altura, trabalhava-se 6 dias, portanto o domingo não se trabalhava, e foi a primeira empresa que começou a dar o sábado à tarde. Portanto, em 50 anos depois. Foi também nesse ano a primeira empresa do mundo que fez distribuição partilhada de lucros, e até hoje temos um programa de participação dos colaboradores nos resultados e partilha de ações. Aliás, boa parte da empresa é detida pelos colaboradores. Portanto, de facto, não o interesse da empresa e o interesse das pessoas que nela trabalham e as suas famílias associadas, como é óbvio, não é? É indissociável. E é assim desde o início, onde eu trabalho. E sabes qual é o efeito? É o oposto, ou seja, quanto melhor nós estamos a trabalhar esta relação, melhores são os resultados. Não há nenhum sacrifício. Não há aqui nenhum trade-off entre uma coisa e outra. Não, é o oposto, precisamente. Espetáculo. Isto é uma ótima maneira de começar. Agora eu se calhar chamava aqui, pode ser a Rita, pode ser a Sofia, podem ser as duas. Aliás, sintam-se à vontade para participar, interromper, juntar à partes, porque a ideia é ser aqui uma conversa livre e não necessariamente só uma série de entrevistas, ok? Sofia, como é que nós estamos a ver nós estamos obviamente uma mudança geracional, mais uma, e estamos a ver aqui, de certa forma, uma alteração dos fatores de motivação dos trabalhadores, fruto da entrada das novas gerações e que têm outras preocupações, outras sensibilidades, outros objetivos. Como é que uma empresa faz a adaptação a isto, tendo pessoas de outras gerações lá dentro, não é? Como é que se responde a estas novas exigências, digamos assim, ou expectativas? Assim, por um lado da nossa empresa, que é só para fazer uma parte, a Bizei Group não detém a 360 Imprimo, que é exatamente a mesma empresa. Os dois nomes distintos vêm porque nós começámos inicialmente em 4 mercados, Portugal, Espanha, Brasil e México, e entretanto entramos em mais 17 para ficar com 21, agora estamos a entrar em mais ainda. E 360 Imprimir é um nome extremamente difícil para saber ver noutras línguas, e então criámos a marca Bizei para esses mercados, para ser mais fácil e ficar mais no nome. Entretanto, ainda não fizemos o rebranding, porque tem obviamente outros custos associados, e as pessoas já conhecem a marca 360 Imprimir, portanto temos aqui as duas. Estou em modo híbrido. Exato, mas a empresa é a mesma, o que fazemos é o mesmo. Sim. Mas por um lado, e respondendo aqui à tua questão, é muito difícil esta geração. Eu costumo dizer que nós estamos a entrar numa geração TikTok, que é, se não nos estimula em 5 minutos, nós queremos sair, nós queremos mudar, porque se temos um problema, se temos algum feedback negativo construtivo, já estou a ficar nervoso, já não estou a gostar do trabalho e quero sair. Então, enquanto recursos humanos é muito difícil, porque temos equipas para gerir e temos que garantir que as pessoas, quando não estão a fazer o bom trabalho, são alertadas e são dadas as ferramentas para melhorar o seu trabalho, e que obviamente não mudam de tarefas todas as semanas, porque é impossível, não é? Numa semana não chega para criar cal e aprender as ferramentas. Por outro lado, temos uma geração que, se ao fim de 3 meses sente que não criou impacto na empresa, já está a ficar confuso e já não está a gostar e quer mudar para um sítio onde faça impacto. E quando é só na empresa não é mau, porque às vezes querem logo criar impacto no planeta, mas isso leva um bocadinho mais tempo, não é? Agora, 3 meses, às vezes nem um ano, dá para criar impacto no negócio e na empresa. E obviamente também depende das posições. Dito isto, acredito que enquanto recursos humanos acabamos por ter cada vez mais desafios em perceber como reter o talento, garantir que o bom talento, que é isso que também nos interessa reter, está feliz, que percebe que o seu trabalho tem impacto, independentemente do impacto não ser em um dia nem em 2 dias, mas o projeto a longo prazo tem impacto na organização. E por outro lado, esta questão de ter mais tempo para si, do well-being, de garantir que tem mais tempo para as suas atividades,
também é um ótimo fator de retenção. O facto de termos várias gerações, nós não temos assim tantas, a nossa média de idade é 30 anos, portanto, nesse aspecto é mais difícil, porque lá está, temos esta geração que já não vê empregos para a vida e acha que ao fim do ano já está há muito tempo no mesmo sítio e quer mudar e quer descobrir, o que nos dificulta. Pois. Eu já fiz várias entrevistas de saída e aquelas que mais me confundem e que infelizmente são as maiores é: vais sair porquê? Porque quero conhecer outra empresa. Mas estás bem? Estou. Estás feliz? Estou. Gostas do que faço? Gosto. Vais receber mais? Não. Então, porquê? É a experiência, o valor da experiência, não é? Exatamente. E nós temos, obviamente, um interesse muito grande em reter as pessoas, porque quando alguém sai conhecimento, sai a experiência, o tempo de recrutar o substituto, obviamente, também tem impacto para a organização. Tudo isso gera custo e gera ruído, não é? Exatamente. E depois, às vezes existem, e acredito que tenha passado também por isso, um mês em que de repente vemos imensas saídas e ninguém entende porquê. E nós chamamos disso o efeito dominó, que é, ok, nós começamos a ver um colega a sair, depois outra pessoa da equipa sai, então é melhor eu sair também porque alguma coisa está a acontecer nesta empresa. Portanto, Elas sabem alguma coisa que eu não sei. exatamente, eles sabem alguma coisa que eu não sei. E isso, obviamente, são coisas que são difíceis de travar. E é a nossa maior preocupação enquanto recursos humanos, garantir que temos as ferramentas ideais para a retenção das pessoas e explicar sempre o trabalho que estamos a desenvolver, os objetivos que temos para a organização, qual é o impacto dessa equipa nos objetivos que temos. E a passo, a semana de 4 dias obviamente tem tido um impacto gigante na nossa retenção, mas é uma geração difícil. Chama agora não sei se a Rita quer dar mais chega a isto ou não, porque a Rita estuda matérias do mundo do trabalho, nomeadamente da questão dos modelos flexíveis e da flexibilidade já há algum tempo. Quando quiser, junte-se à conversa. Força. Um tópico. Pode e deve. Portanto, eu estou aqui também como coordenadora coordenadora da Semana de 4 Dias em Portugal, do projeto piloto. É um estudo, mas é um estudo com empresas que vão implementar a Semana de 4 Dias e nós estamos a trabalhar em conjunto com a 4-Day Week Global, que é uma associação sem fins lucrativos que já fez vários pilotos no mundo, incluindo o inglês e o mais recente global, acerca da Semana de 4 Dias, que dá formação a estas empresas no sentido da implementação. E eu e o Pedro Gomes somos académicos, portanto eu sou psicóloga, dou aulas de recursos humanos e o Pedro Gomes é economista. O que nós fazemos é toda a parte da investigação, a investigação científica associada. E eu fui convidada para este projeto porque no Reino Unido fiz um estudo em 2019, repetido em 2021, acerca da Semana de 4 Dias, empresas que já implementam a Semana de 4 Dias no Reino Unido, mas que na verdade o estudo é muito mais alargado do que a Semana de 4 Dias, é sobre todos os tópicos de flexibilidade laboral. E só para acrescentar ao que a Sofia disse, o que nós verificamos é que este aspecto das gerações mais novas e das gerações mais velhas, na verdade eles tocam-se no que se refere às percepções em relação a qualquer modelo de flexibilidade, seja trabalho híbrido, seja a Semana de 4 Dias, ou redução horária de modo geral. Isto porquê? Os mais velhos gostam destes modelos pela ideia de uma reforma faseada. Portanto, a ideia de que cada vez a idade da reforma está mais tardia e a ideia de ser progressivo e faseado faz-lhes sentido. E os mais novos, porque não querem trabalhar da forma como os seus pais trabalharam. Pô. Portanto, aqui só para dar esta chega da nossa investigação, aqui que os polos estão. Se calhar por razões diferentes, não é? Mas querem a mesma coisa. Chamo o Carlos à conversa. De uma equipa, o resultado muitas vezes, não vai-me dizer se isto é verdade ou não, mas costuma dizer que o resultado é tudo, o resultado é que manda. Logo a eficácia vem em primeiro lugar, não é? O jogo qualquer, quem marca mais golos ganha o outro. É mais difícil. Com quem sofre menos. Ou quem sofre menos também é uma forma de eficácia, exatamente, é outra forma de ver. Minha pergunta é, dentro desta questão da eficácia da equipa, onde é que entra o indivíduo? Como é que se consegue nutrir o indivíduo e as capacidades especiais que o indivíduo tem em prol da eficácia da equipa no resultado? Bem, em primeiro lugar, deixem-me cumprimentar todas as pessoas, dar um bom dia, agradecer naturalmente o convite, dizer que é um prazer. O que está aqui a acontecer na minha vida é um lugar comum, ou seja,
sou casado, tenho 2 filhas, o meu pai morreu, o meu sogro também, portanto também vivo perto da minha mãe e da minha sogra, e o Tiago, desculpa a analogia, é o Benjamin, meu cão, porque somos os únicos machos lá em casa, ok? Então, pegando um bocadinho aqui na questão, Qual é a raça já agora? é um cocker, tirando as orelhas, Podia ser pior. Não, Tiago, na verdade entenda isto como um elogio, Vou tentar. porque eu diria que a seguir às minhas filhas e à minha esposa, o cão anda logo lá a seguir. Exato, pronto. Estou Já fico mais a esse tranquilo. nível. Já fico Estou mais a mesmo aqui, ok? Pronto, relativamente à questão da eficácia, à questão do bem-estar das pessoas e onde é que calha o indivíduo na organização. Em primeiro lugar, muitas das vezes as pessoas olham para o desporto como se de alguma coisa muito distinta de todas as outras atividades fosse. Na verdade, o desporto é apenas mais uma atividade que temos um manancial que nos une a todas as outras atividades, que é aquilo que mais importante que as organizações têm, que são as pessoas. Não é? Nós dependemos intimamente de toda a gente, dos nossos atletas, dos treinadores, dos dirigentes, do público, da comunicação social, e se nós queremos ter uma eficácia extremamente elevada, nós dependemos que os nossos atletas estejam ao seu melhor nível. E para os nossos atletas estarem ao seu melhor nível, nós temos que lhes dar várias condições. Uma das condições, e aí é na minha área como treinador, é procurar desenvolver ao máximo tudo aquilo que são as suas capacidades individuais, tudo aquilo que são as suas capacidades grupais, ou seja, todo o seu relacionamento com os outros, e depois também as coletivas. Porque, na verdade, quando nós olhamos para um desporto coletivo, existem muitos movimentos que para surgirem no campo 1 e 2 vezes são treinadas milhares de vezes ao longo de uma época desportiva. Portanto, nós, para termos esses níveis de eficácia realmente que necessitamos para ter sucesso desportivo ou para ter sucesso noutra qualquer atividade, é-nos crucial dedicar-nos aos atletas, dedicar-nos ao roupeiro, dedicar-nos ao dirigente, no sentido de extrairmos o máximo daquele ser humano. E para tal eu costumo dizer que é crucial criar um bom ambiente de trabalho, é crucial criar-lhes condições para que eles individualmente possam crescer. E isso é fundamental. E o handball é um desporto que talvez dos desportos, é um desporto coletivo, mas talvez é dos desportos mais coletivos que existem, porque quando estamos a ver um jogo, quando a equipa está em movimento atacante, toda a equipa está efetivamente em movimento atacante e participa, e no defensivo também. Ou seja, não há muito aquela coisa de, embora haja posições específicas dentro de campo, mas não há muito aquela coisa, o trabalho daquele é atacar e o trabalho também há, mas a equipa funciona como um bloco, aí então... Eu diria que na maior parte das modalidades, mesmo algumas que parecem ser individuais, nós estamos altamente dependentes de todos, ou seja, nunca é totalmente. Começou há 3 ou 4 dias o giro, já não sei, para os menos entendidos o giro é a volta à Itália e bicicleta, que ganha realmente o indivíduo que faz em menos tempo, só que, na verdade, esse indivíduo está dependendo do trabalho dos seus colegas, porque cada colega tem uma função, vai puxar o quilómetro tal, enfim... Muito complicado. No handball, no futebol, no basquetebol, também não foge à regra. De facto, nós costumamos dizer que é possível um atleta ganhar não jogando muito bem, da mesma forma que o contrário também é possível. Não é? Agora, nós estaremos mais perto de vencer se todos os atletas estiverem ao seu melhor nível. Não é? E para estar ao seu melhor nível, de facto, nós dependemos, mesmo de aquele que parece que está parado num local, pelo facto de estar parado naquele local, tem uma importância clara no seu desempenho. Aí sim. E o que é importante, que estávamos aqui a falar, também é que todos, mesmo aquele que está parado, tem que perceber a importância que a sua ação tem no resultado. É fundamental. E tem se calhar que perceber que esse que está parado está a ser essencial, mas também tem que ter a humildade para o meu papel agora é estar parado aqui. E vai haver outro que vai marcar o gol e se calhar vai ter a glória, mas eu também sou essencial e tenho que saber ter essa humildade. Não é? Lógico. Não é necessariamente fácil. Quando nós não percebermos o nosso papel, alguma coisa vai mal. Por exemplo, voltando um bocadinho atrás,
para nós é essencial o treino. E o que é o treino? Eu costumo dizer, o treino é o momento onde o treinador procura de alguma forma informar comportamentos, ou seja, nós procuramos estimular comportamentos para que eles no jogo seguinte possam acontecer. Okay? E então o treino, e se voltarmos àquilo que é a sua essência, o exercício é como na matemática procurar resolver uma equação que é o jogo, uma equação complexa, procurar ir compondo em equações mais simples no sentido de resolver essa tal equação. E nesse exercício é fundamental que, seja ele qual for, cada atleta saiba porque é que está a realizar esse exercício e onde é que ele se aplica no jogo. Porque se não houver essa compreensão do nosso colaborador, se ele não perceber porque é que está a fazer aquilo no dia-a-dia e de que forma é que esse trabalho dia-a-dia vai informar o resultado, seja ele no fim de semana, em termos esportivos, ou num mês, ou num semestre, ou num ano, se ele não perceber, vai ter mais dificuldade de cativar, de continuar a trabalhar em prol exatamente desse resultado. Portanto, é o nosso trabalho também estimular permanentemente que, por muito parado, por muito em movimento que esse atleta esteja, ou esse colaborador, que ele perceba exatamente a importância que ele tem no seio da nossa equipa de trabalho. Muito bem. Tiago, tu deixas pegar neste tema das multigerações? Vamos embora. Pode ser, só Claro, fazer aqui um pequeno comentário. Quer dizer, não sei se vai ser pequeno, mas um comentário. É muito interessante uma empresa como esta onde eu trabalho, que tem uma estratégia de recrutamento quando terminamos os nossos estudos, sejam eles quais forem, é indiferente. Já tivemos engenheiros aeroespaciais em vendas, psicólogos em marketing, dá igual, okay? Dá-nos igual. E as vendas foram estratosféricas ou não? Como é óbvio. Escolar. Tinha que dizer esta. Eu também me pus a jeito. Sim. Mas é um bom princípio que temos, ou seja, procuramos só que as pessoas sejam o que elas são, não é? E depois o resto das ferramentas, nós trabalhamos nisso, porque nós recrutamos nessa fase, porque temos uma estratégia de promoção de talento dentro da empresa. Ou seja, por exemplo, amanhã vou fazer 2 entrevistas. Eu posso estar a recrutar a próxima pessoa que vai ser o CEO da empresa, porque é assim que funcionamos. Não vamos, sei lá, quando eu deixar de ter esta função, a pessoa que me vai substituir já está na empresa. Não é? Americanos como somos, dizemos promotion from within. Não é? O que é absolutamente diferente da geração atual, que quer saltar de empresa em empresa. Claro. Não é? Portanto, um desafio muito interessante, como é que uma empresa que faz da sua gestão de talento a sua maior riqueza, e se o talento não ficar, isso não permite que o modelo continue a funcionar. Sim. Mas nós não temos muita rotação, ao contrário do que estava aqui a acontecer. Temos a necessária, a saudável, faz parte, não é? Mas não temos muita rotação. E temos a convivência das gerações, é desde sempre uma realidade na nossa empresa. Desde sempre, porque como temos esta estratégia de genes, não é? Sim. É desde sempre. E, portanto, o desafio que temos hoje há de ser o desafio que se calhar tinham há 50 anos atrás outras pessoas que também tinham multigerações, também elas com os seus interesses distintos. Eu acho muito relevante a rapidez com que a nova geração olha para os desafios, mas olha para os desafios dessa maneira porque definitivamente não foi criada como eu fui. Não é? Eu tive férias grandes em que não se fazia nada, não é? E pronto, e durante as aulas também o ritmo era diferente. Não é? As férias dava para a gente se aborrecer de férias. Exato, não é? E portanto, Saudades. o que é que acontece às pessoas que estão a chegar ao mercado de trabalho agora? Não tiveram isso, a sua vida sempre foi mais acelerada do que as gerações que estão agora. Têm 27 atividades para fazer no dia, não é? Sim. Portanto, é só um resultado da nossa sociedade. Portanto, e não tem mal nenhum, são só diferenças. São só diferenças. A questão do propósito que as novas gerações têm, que bom, não é? Que bom. Que se fala de propósito agora, e ainda bem que já existia antes, não era tão comum no mundo corporativo dos negócios, não é? Mas que bom. Portanto, as novas gerações têm diferenças, mas são enormes mais-valias e resultam da forma como foram criados como nós, não é? Por exemplo, a questão do propósito ter impacto.
e percebermos que temos impacto, não é? Se é 3 meses, se é uma semana, o que quer que seja. Só precisamos de ajudá-los a perceber que impacto não é só ir para um país desfavorecido fazer voluntariado. Também é, mas não é só impacto, é ajudar o colega ao lado a aprender uma coisa nova, Power BI, que se calhar não sabe. Pois. Sim? E quando nós lhes dizemos isto, e eu digo muitas vezes, eles de facto abraçam esses desafios com o mesmo entusiasmo. Sim? O que é preciso é de certa forma, uma atenção e uma gratificação mais recorrente, não é? No sentido de eles sentirem-se envolvidos. Vais ao terceiro ponto de diferença entre as gerações, ou seja, viver na esfera pública ou na esfera privada, não é? Volto a dizer, a minha geração, eu sou uma pessoa nova, mas a minha geração viveu na esfera privada, não é? Naturalmente, eu tinha conversas comigo próprio, não é? Eu só via as minhas questões, ou com amigos próximos. Esta geração sempre viveu na esfera pública. Sempre. Para eles a validação vem de fora. E veem que eu não estou a usar adjetivos, só estou a descrever a situação. São só diferenças. E se nós percebermos essas diferenças, trabalhamos bem com elas. Porque, de facto, um ponto de vista é só uma vista de um ponto. Eu só queria fazer uma à parte, porque eu acho que é muito interessante a perspectiva de se calhar de uma Procter & Gamble, peço desculpa, e a 360 imprimir. Porque, isso é só para desmistificar uma coisa, a nossa taxa de rotatividade é muito baixa. Eu acho que até para o ambiente em que nós temos, e somos uma empresa tecnológica, é com orgulho que eu digo que há 6 meses não temos um único developer que sai da nossa empresa, e a área do IT é muito completamente à parte. Mas, para mim, a rotatividade, e nós sendo uma empresa que tem cerca de 210 pessoas internas, sair 2 pessoas é muito. Se calhar numa empresa com uma dimensão diferente, 2 pessoas não é nada, é o normal, o dia-a-dia, porque é uma dimensão completamente diferente. E eu acho que aí é muito interessante, porque as nossas dores, por muito que muitas sejam idênticas, porque a geração é a mesma, a nossa preocupação é um bocadinho diferente. Se nós temos 2 pessoas a sair ou 1 pessoa a sair por mês, nós queremos que seja 0. E acreditamos que esse número possa ser possível, e como é que vamos trabalhar para isso? Porque concordo com tudo o que disse, é uma geração que nós temos de estar constantemente preocupados, e as próprias FIAs têm que ter um ensinamento totalmente diferente do que tinham, porque têm que conseguir... As competências também são específicas para lidar. Exatamente, e depois a parte mais interessante é, quando alguém sai satisfeito, pode voltar, não é? E o conhecimento, parecendo que não pode ir, vai 1 ano fazer a sua experiência, experimentar outra empresa, perceber que afinal era aqui que era feliz, e então o conhecimento não se perde na totalidade. Portanto, também é importante, mesmo quando saem, que saiam contentes com o trabalho que desempenharam, com as funções que tiveram, porque se quiser voltar, e só obviamente existir a vaga disponível, porque não é? Porque voltar a ter uma pessoa que já sabemos que é boa, não é? Claro, que já conhece a cultura. E que já conhece a cultura. Rita, daquilo que estuda, nós podemos tirar a conclusão que toda a gente, em diferentes graus, mas toda a gente quer mais flexibilidade na prestação de trabalho, ou há quem não queira? Há quem não queira. Eu acho que aqui é a grande questão. Nós temos agora um estudo em cima da mesa que é exatamente o que tentar perceber as diferenças interindividuais, não é? Em relação às preferências por diferentes formas de flexibilidade. E há muitas pessoas que não querem o trabalho flexível, não querem trabalhar a partir de casa ou remotamente, e há muitas pessoas que não querem a ideia de uma semana de 4 dias ou de redução do horário de trabalho. Este aspecto é bastante importante. Há uma tendência neste sentido, há um aumento muito grande, porque nós temos os dados de 2019 e 2021, mesmo na parte de recuperação da pandemia, novembro de 2021, que era final da pandemia, mas ainda sem ter aparecido a variante Omicron, mas a pandemia acabou por funcionar quase como uma experiência social, obviamente, de características muito negativas. Teste forçado, não é? Mas foi um teste forçado, porque a tecnologia já estava disponível, não é? Nós já conseguimos fazer videoconferência, mas o trabalhar a partir de casa a uma larga escala foi forçado. E o que se verificou foi que houve grandes diferenças no pré e no pós-pandemia. Uma delas tem a ver com a confiança das chefias, que as pessoas estejam de facto a trabalhar no seu tempo em que não estão no local de trabalho. Isso aumentou bastante.
mas depois foi também toda a percepção das pessoas em relação ao trabalho híbrido. Nós fizemos questionários a chefias e a trabalhadores e houve uma mudança de postura das diferentes pessoas, das diferentes categorias, mas de facto existe muita variabilidade e muitas das vozes contra a ideia da semana de 4 dias vão no sentido de que existem ideias culturalmente enraizadas de que o trabalho glorifica e que nós, uma pessoa que trabalha muito é uma pessoa que acrescenta mais à sociedade. É claro que todos nós sabemos que existem um grande aumento nos níveis de burnout e que esta ideia do trabalhar até morrer, não é? Claro que em certos países, sobretudo orientais, tem mais impacto, mas o que se verifica de facto é que existem padrões de trabalho que não são sustentáveis. A ideia da semana de 4 dias não é uma ideia de impor que as pessoas trabalhem menos, é a ideia de que a pessoa haja um baseline inferior, na qual haja maior democracia e as pessoas no seu tempo livre podem então fazer o que quiserem, porque atualmente já existem muitas pessoas que trabalham ao fim de semana, mesmo uma semana de 5 dias, ou que querem escrever um livro, ou que têm um pescate, não é? E a pessoa deixar de ter liberdade para isso vai contra os ideais de democracia, não é? Aqui a ideia de um baseline em que haja uma maior equidade entre as pessoas. Nós já vamos discutir um bocadinho mais em profundidade esta questão dos 4 dias. Já agora recomendo, creio que podem receber uma cópia da exame deste mês aí fora, onde está uma entrevista ao professor Pedro Gomes, bastante interessante sobre o tema. Pelo menos a mim deixou-me a pensar bastante no assunto. Mas eu queria ainda pegar aqui, não querendo transformar isto numa sessão de queixumes acerca da nova geração, para encerrar esse capítulo, queria ir aqui ao Carlos. Os atletas hoje são muito diferentes por causa desta... Já está ali. Por causa de facto de terem crescido e sido educados num ambiente bastante diferente do que nós fomos. Na verdade, eu também não vou tentar não adjetivar, não é? Na verdade, nós não podemos comparar coisas que não são comparáveis, é muito distintas, não é? Eu cresci numa realidade, eu julgo que sou dos mais velhos aqui, eu cresci numa realidade onde para se ligar a um computador demorava-se 45 minutos e eu não aguentava, ia lá para fora jogar na bola, não é? Hoje muitos miúdos querem jogar a bola, se calhar não podem porque não têm espaço lá fora, então ficam em casa a trabalhar no computador. Hoje de facto é uma realidade diferente. Hoje, mas a culpa, nós a queixarmos alguma coisa temos que nos queixar de nós, ou seja, a culpa disto é da minha geração, não, se há alguma culpa no cartório é da minha geração. E da minha geração porque hoje os dois pais normalmente trabalham e têm uma vida ativa do ponto de vista negativo muito, muito grande. Não é uma vida ativa saudável, mas uma vida ativa com pouco tempo de qualidade. E então quando há pouco tempo, nós não temos tempo, passa a redundância, para dizer a palavra principal aos nossos filhos, que é não. Ou seja, nós não temos tempo para dizer não, não temos tempo para explicar porque é que estamos a dizer que não. E então dizemos sim, que é mais fácil, ou compramos, ou damos qualquer coisa, ou damos uma prenda, no intuito de os calar. E isso criou uma geração que muitas das vezes não está preparada para enfrentar da forma como a minha geração estava determinados problemas. E aí nós quando estamos no mercado de trabalho e no desporto, a trabalhar com equipas, temos que ter consciência que esta geração é uma geração diferente. No entanto, tem outras coisas fantásticas, não é? Tem outras qualidades que nós não tínhamos, certamente. Eu tomo algumas notas no meu telefone, não é? Mas eu, se estiver a tomar notas, muito dificilmente já estou a manter uma conversa, não é? E hoje tenho alunos que são fantásticos. Eles pegam no telemóvel, atualizam a rede social, fazem uma pergunta ao mesmo tempo, falam com o colega que está aqui ao lado e ainda por cima ligam para a mãe se tivessem outro ao lado. Nesse aspecto, e por força dessas diferenças, cabe-nos a nós procurar percebê-los. E eu digo que um dos aspectos principais da minha vida de treinador
é investir tempo a tentar compreendê-los, para ouvi-los, para despertar os canais de comunicação entre mim e eles. Eu tenho investido algum tempo nisso e tenho tido alguns resultados interessantes. Há dia, eu atualmente sou treinador de uma equipa que milita na primeira divisão, portanto, no Campeonato Nacional. Jogámos contra o seu Benfica e o meu Benfica há 3 anos atrás. E o meu jogador mais velho, que entrou no início, tinha 22 anos, mas temos jogadores mais velhos. Portanto, mas na equipa inicial, o mais velho, julgo que tinha 22 anos. E é uma geração muito próxima, toda muito próxima, e o que é engraçado é que eles acabam por conviver com outros que têm 30, e eles acabam por perceber porquê. Porque falam, porque convivem, percebem quais são, exatamente, há alguma coisa que os une, e na verdade, muitas das vezes os mais velhos queixam-se exatamente, mas nós procuramos de alguma forma perceber essas diferenças e ir ao encontro de, ok, eles são diferentes, mas de que forma é que nós podemos contornar essas diferenças no sentido de extrair o máximo daquele ser humano. Porque na verdade os miúdos têm coisas fantásticas, eles têm uma capacidade de serem flexíveis, de se adaptar às novas circunstâncias, por exemplo, que eu não tenho, tenho essa dificuldade, e muitas das vezes acabo também por aprender com eles. Agora, de início que é um choque, na verdade um choque, a nossa percepção é que há pouca resiliência, há menos tolerância ao mau resultado. E há crítica. Há crítica nem sempre. Quando o pior que pode haver a um gestor de uma equipa de trabalho é quando damos uma crítica baseada em opiniões. Portanto, quando a crítica vem de números, e eu procuro sempre que as minhas críticas construtivas não venham apenas da minha opinião, mas venham cimentadas e alicerçadas em números que ilustram, normalmente eles aceitam. É engraçado que eles aceitam. Agora, se eu dou uma crítica e digo meramente no sustento desta crítica com números, aí sim, se calhar não consigo a atenção deles. Eles estão a ouvir, mas já não estão lá todo, não me ouvem. Aí sim. Agora, também a nossa tarefa é nunca desistir, é no sentido de procurar alimentar essa resiliência, essa capacidade de trabalho em stress que eles têm que ter, alimentar esta coisa simples que é procurar de vez em quando deixar os telemóveis de lado, que é muito difícil. Então há dias fomos fazer um jantar de equipa e ficou instituído que o primeiro a pegar no telemóvel era aquele que pagava o jantar. Tipo aquilo que antigamente havia, que era o Sr. Sonai, ninguém queria sair primeiro, né? Então os telemóveis ficaram no local. Epá, havia ali gente a babar. Estava em tensão. Havia gente a babar-se e não era de comida. Porque é realmente diferente. Mas a culpa é nossa. Eu tenho uma menina de 2 anos, que é quase como se fosse uma neta, um casal muito amigo. Bem, é impressionante. O único momento que ela tem onde está extremamente sossegada é com o telemóvel da mãe. Quando antigamente dava-se um papel e uma caneta e ficavam a pintar. Eu estou a ver televisão e ela de vez em quando vai lá à televisão e faz. Exato. Nesse café. Estou farto deste programa. Dei-me outro. Ok. Mas posso dizer, a culpa é nossa. E mais ainda, eu senti esse problema, as minhas filhas, 97, 2001, e eu também queria atrasar o telemóvel, todas essas coisas. E tive um problema, que era o problema social. Então, a determinada altura, se eu não lhe dava um telemóvel, era inadaptada socialmente na escola, não é? Então há há que ter que criar esse equilíbrio e essas regras e esse tempo para dizer que não, agora não. Agora põe o telemóvel de lado, não é? E isso parte muito da nossa geração, de ter essa capacidade, que ainda vamos a tempo, de dizer, isto não se faz. Tirar cigarros para o chão, não se faz, é lixo. E isso não se aprende na escola, aprende-se em casa. Sim. Eu quando olho para a escola e vejo assim, disciplinas como atividades cívicas, e fico assim, mas isto não é para aprender em casa, não é? E nós precisamos, de facto, que as nossas famílias tenham tempo. E então, um dos aspectos cruciais era que, por exemplo,
quem responde pela educação em Portugal e quem responde pelas outras atividades circunmusculares, como o desporto e as outras atividades não académicas, mas que concorrem exatamente nessas idades, que se unissem esforços no sentido de dar um dia para as crianças que não fosse um dia extremamente sentado, um dia que sai de uma atividade e entra noutra, que entra noutra. Quer dizer, os nossos jovens têm demasiado tempo nas escolas, pouco tempo de qualidade com os progenitores, não têm tempo para brincar, e o tempo que passam a brincar passam à frente de ecrãs. Portanto, a nossa sociedade tem que dar uma resposta a isto para a sua qualidade de vida. Eu acho que esta geração, eu não querendo fugir demasiado ao tema, mas este tema também é muito interessante e está ligado. Eu acho que perdeu-se, eles não têm a capacidade, porque nós também não ensinamos, não é? Perderam a capacidade do aborrecimento. O aborrecimento para eles é-lhes absolutamente insuportável. Eu vejo isso com o meu filho mais novo, vai no carro. E o gajo já apanhou a mania de pedir o telemóvel quando vai no carro. Epá, uma viagem de meia hora. Então olha pela janela e vê as árvores. E vê os outros carros, que era o que eu fazia, e contava os carros. Quantas matrículas, os carros brancos, Isso é possível. Se calhar, as cidades, mas falta muito. exato, falta muito, o clássico. Né? Mas o aborrecimento tem um propósito, serve um propósito. Ou seja, nós conseguimos, porque obriga-nos o cérebro também a parar, a acalmar, a dar atenção a outras coisas e não estar permanentemente engajado em seja no que for, numa competição. Mas de facto, eles não suportam o aborrecimento, não é? E o aborrecimento não é bom, mas cumpre um propósito, apesar de ser desagradável. Mas Os famosos aborrecimentos. sim, porque traz alguma coisa, não é? Traz alguma coisa positiva. Cláudia, Sofia, as duas, como quiserem. Minha pergunta é possível, é realista pensar que, falando de flexibilidade, que pode existir quase um modelo à la carte para cada trabalhador? O trabalhador diz, eu quero assim, eu quero assar, eu quero assim. E a empresa consegue dizer, sim senhor, vamos ter 30 modelos diferentes, ou se temos 160 funcionários, temos 160 modelos diferentes, desde que funcione, por nós tudo bem. É possível isso? Não sei, quer força? Na minha perspectiva, acho que não. E porquê? Isso poderia ser possível se as pessoas fossem conscientes e não fossem... O ser humano fosse extremamente egoísta. E normalmente só pensa em si. E acaba por ser muito difícil por dois motivos. Primeiro, obviamente, as empresas têm que ser lucrativas, não é? Nós temos que ter um horário de trabalho, as equipas têm que estar juntas e têm que ter momentos em que têm que discutir. O horário de trabalho serve muito para isso. Obviamente há flexibilidade mais uma hora, menos uma hora, mas quer dizer, não pode querer fazer o horário da noite enquanto o resto da equipa está a fazer o horário da manhã, porque quer dizer, as equipas têm que falar e têm que reunir, e têm que ter obviamente objetivos em comum e têm que manter o espírito de equipa, que também é importante para a retenção. E depois, as regras, e eu aprendi isto ao trabalhar com recursos humanos já há bastante tempo, que é, elas existem não tanto para as empresas, mas principalmente para os colaboradores. Eu vou dar um exemplo muito simples que aconteceu na nossa empresa já há bastante tempo atrás, que obviamente todas as empresas têm uma política de faltas, não é? Associado. E houve um colaborador que pediu que precisava de faltar. Eu sabia que não tinha direito à falta, mas precisava de faltar porque tinha que ir ao funeral de um amigo muito próximo, e pediu-nos, e nós obviamente dissemos, claro, vai, depois compensas durante o resto do mês, não te preocupes, vai, sabemos que é um momento importante e permitimos. Na semana seguinte tivemos um colaborador que disse que queria faltar ou retirar o dia de férias de hoje para amanhã porque queria ir para a praia. E nós dissemos que não. E a resposta foi sim, mas olha que a semana passada deixaram a pessoa Y, quer dizer, são situações incomparáveis. E como este exemplo, existem 300 exemplos às vezes dentro das organizações. A flexibilidade é possível que mas temos sempre de ter dois objetivos em mente na minha perspectiva. Ponto número 1, criar equidade interna, garantir que todos são tratados da mesma forma, seja do financeiro, seja de marketing, seja do IT, e que têm algumas regras em comum, para não sentir depois o conceito de injustiça sempre que alguma coisa se altera. E depois, porque obviamente as empresas
servem para dar dinheiro, para reter dinheiro, senão também não conseguem pagar salários. E se as equipas não estão a trabalhar em conjunto, isso também não é possível. Portanto, acho que não é possível uma flexibilidade total, senão vai-se perder o propósito de equipa, vai-se perder o propósito da empresa e vai-se até mesmo perder o propósito de justiça, porque os colaboradores acabam por ser muito criativos quando se mexe nestas coisas. Portanto, Certo. acho que é preciso um equilíbrio muito grande que é difícil de gerir enquanto recursos humanos. Posso só dar uma chega? Claro. Logicamente, há que fazer aqui uma diferença, porque todas as atividades são distintas na sua subjetividade. No entanto, disse aqui um aspecto que eu procuro precisamente fazer o contrário, e vou tento explicar de uma forma justa, ou seja, aquilo que, logo na primeira reunião que tenho com os meus atletas, eu digo-lhes que um dos meus objetivos primeiro é tentar ser justo com eles, o que implica que provavelmente vou ser diferente com eles todos. Ou seja, assumindo que eles todos são diferentes uns dos outros, portanto, eu tentarei ser justo, mesmo que muitas das vezes tenha uma decisão para um atleta e uma distinta para outra. Porque há um que pode merecer mais ir neste sentido, há outro que pode merecer mais ir naquele sentido. Porque, por exemplo, nós temos variedíssimos atletas. Temos atletas que são economistas, temos atletas que são engenheiros, temos atletas que são estudantes, e de pais solteiros, casados, enfim. E, de facto, ter um atleta que está no mercado de trabalho, tem uma filha, mas chega tarde a um treino porque ficou até um bocado... É uma coisa. Ter um atleta que adormeceu simplesmente porque saiu à noite é outra completamente distinta, não é? E é isto que nós temos que verbalizar aos nossos colaboradores. Não tratar todos por igual, mas tratar todos com justiça, não é? De acordo, logicamente, com um conjunto de regras. Porque Tem que ter lado. se nós temos que estar todos juntos no treino, isso é fundamental. Exatamente, Até base de trabalho. Porque acho que também não deixam de ser perspectivas um bocadinho diferentes, a parte do desporto e a parte de uma empresa que obviamente tem reuniões. Se a minha equipa tem uma reunião às 9 da manhã, não é expectável que exista um momento da minha equipa que diga que todos os dias quer entrar às 11. Não faz sentido porque a nossa reunião de equipa é às 9. Quer dizer, uma coisa é, aconteceu um imprevisto, é possível reajustar, claro que sim, e aí é olhar ao colaborador, mas a regra geral tem que ter alguma baliza, não é uma baliza fechada, não é? Nós próprios, com o nosso horário, nós temos um modelo de 4 dias e nós dizemos que os colaboradores podem escolher o que é que lhes dá mais jeito entre começar entre as 7 da manhã e sequer às 9h30, 10. O que é que dá mais jeito para quem tem filhos, para quem não tem, para quem precisa de sair mais cedo ou não. Há uma baliza, uma direção para as chefias, para elas também se poderem apoiar um bocadinho sempre que precisam de algum guideline, tem os recursos humanos a dar ali, dentro da flexibilidade, algumas balizas e algumas regras que ajudam a garantir que a empresa consegue funcionar. Eu já tive problemas até de excesso de democracia. No sentido de, às vezes, eu gosto de tentar descentralizar as decisões na minha equipa, ou seja, não ser sempre eu a decidir tudo e a dizer como é que é. Mas já me aconteceu em inúmeras ocasiões, assim, agora, vocês é que vão decidir. Já me aconteceu, por exemplo, dizer, tenho a próxima edição e tenho 3 temas bons. Vocês é que vão decidir qual é que é a capa. Vocês é que vão decidir qual é a capa. Agora discutam, votem, digam não sei o quê. Foi uma guerra. Nunca chegava, porque ninguém estava de acordo, e depois era, mas isto vamos votar, mas eu não posso votar nisto porque fui eu que escrevi, e sim, sou suspeito, não é? Tive de decidir eu, porque aquilo não ia a lado nenhum, andavam ali, tipo rodinha, o hamster na rodinha. O trabalho tem que desenvolver, não é? Tem que chegar a um fim. Ou seja, às vezes há estas, mas também foi um bom exercício, valeu, nem que seja para a minha equipa perceber o meu processo de tomada de decisão. Como é que eu tomo a decisão? Porque eu depois ia fazendo perguntas, não é? Mas porquê é que tu achas que isso é que é? Porque acho que isto diz mais às pessoas, ok, mas olha, mas este aqui se calhar vende mais. Esta capa vende mais. Assim, mas isso não é problema meu, amigo. Claro. Também é. E pelo menos eu, quando tomo uma decisão, eu tenho que ter esses fatores todos em conta. Não é? Pelo menos serviu para pegar nos filtros todos e ver o que é que fica, majorá-los. O que é que fica mais equilibrado. Sim, mas lá está, se eu percebi bem, a questão era uma total flexibilização. Sim. E essa total, ou seja, uma coisa... O à la carte, não é? Um à la carte
acho que é difícil, pelo aquilo que conheço de pessoas e tenho lidado ao longo do tempo, porque muitas vezes as pessoas só olham para si, não conseguem perceber o trabalho em que estão envolvidas, a equipa que têm, e que muitas vezes o seu trabalho impacta outras equipas e outras pessoas, e como não têm essa visão ainda, e esse sentido, acho que chama-se mais sentido de compromisso para com a empresa, e olham primeiro para si para, obviamente, que eu também percebo, não é? Uma total flexibilização acho que ia ser um bocadinho caótico dentro de uma organização, uma total. Claro. Eu acrescento. Eu acrescento. Primeiro, vou só sublinhar uma ideia que é: trabalhar é bom. Sim. Não é? Mas isso é polémico. Trabalhar é bom. Este conceito de depois, quando chegar à forma, é que eu vou ter uma vida boa e usufruir ou escrever o livro. É suposto. Isso é para ir vivendo, a gente tem que ir vivendo, não é? Devemos guardar a vida para mais. Não, só há uma vida, não há vida pessoal e vida profissional, só há vida. Só há vida. E depois temos vários papéis na vida. E fases, e há alturas em que conseguimos, não é, estar mais presentes num, no outro. E se esta for a abordagem, sinceramente, o meu filho, o segundo, o Pedro, perguntou-me assim, ele não está aqui, senão já ficava empenhado, mas perguntou-me quando tinha aí uns 3 aninhos, mãe, porquê é que trabalhas? Não perguntou ao pai, também já determina, mas isso depois o género, a gente depois também pode conversar. Isso então era outra conferência. Mas perguntou-me porquê é que trabalhas. E a minha resposta para ele foi genuinamente aquilo que eu pensei, eu trabalho porque eu gosto. A maior parte das vezes responde-se porque é preciso ganhar dinheiro, porque tem que ser, porque já sou crescido e tenho essa responsabilidade. Eu estou para tentar. Essa não. É meu spoiler. Mas, e portanto, se é esse, eu acredito genuinamente que todos temos um contributo a dar à sociedade, não é? E, portanto, e já agora que seja de uma forma feliz e é algo que nos realize. Vejam lá, eu até tenho o trabalho menos aspiracional destas pessoas todas aqui, não é? Mas há produtos do dia-a-dia, não é? No dia-a-dia. Mas realmente o que me importa é conseguir com um conjunto de pessoas fazer essa tarefa bem feita. Aliás, os fundadores disseram assim uma vez, a empresa já atravessou muitos períodos, inclusivamente, obviamente, e infelizmente agora outra vez, guerras, não é? Mas numa das mundiais, começaram a faltar matérias-primas para fazer um dos produtos, a chave da empresa, um sabonete que ainda hoje existe, e já não dava para fazer com a mesma qualidade. Então, um disse para o outro, se não podemos fazer sabonetes bem feitos, vamos partir pedras bem partidas. Sim, porque a essência é fazer bem, é estar bem, e isso não é comum só a mim, é comum a toda a organização. Partilhamos os valores e queremos que corra bem para todos. E é tão genuíno que ainda a semana passada lançámos nós fazemos tudo assim de forma muito voluntária, lançámos, olha, vamos ter a reunião anual, quem é que quer fazer parte da equipa organizadora? Temos logo 25 pessoas a correr que quer, e é adicional ao seu trabalho que já têm, não é? Mas fazem porque realmente partilham de uma causa comum. E isso faz com que depois a flexibilidade seja possível para todos, da maneira que funciona para qualquer um. Porque sabemos que vamos entregar a causa comum, porque isso preenche-nos. Isso é aquela questão Porque isso preenche-nos. de vocês terem a convicção de que esse compromisso existe e que o resultado será entregue, Completamente. seja... Ou o pedido de ajuda, se não estiver o resultado a chegar, não é? E o pedido de ajuda chega. Sim, completamente. Mas nunca tiveste um pedido assim altamente excêntrico, tipo uma pessoa dizer, eu só quero... Porque isto às vezes coloca-se com exemplos extremos, né? Claro. Assim, eu só quero trabalhar... Sei lá, madrugada é um bocado estúpido, mas... Não sei, assim um pedido excêntrico que diz, isso é tão diferente de tudo o que se faz que não faz sentido. Não. Ou seja, pode acontecer em períodos da vida que a pessoa tenha de facto de fazer um ajuste bem diferente e está tudo bem. Olha, eu própria, eu já usei de muitíssimas medidas de flexibilidade, muitíssimas. Já trabalhei há, sei lá, 10, 15 anos, não sei, não é? Já são muitos anos de trabalho, em tempo parcial, porque era o que funcionava para mim naquela altura, naquele momento, sem qualquer questão depois de desenvolvimento de carreira, que também é importante para mim, não é? Sem qualquer questão, mas nessa altura era mais importante estar com 2 dos 4, sim, e e está tudo bem. Portanto, apresentei, falei com as pessoas, disse,
Faz sentido, sim senhora. A responsável da área logística para todo o país conversou comigo e disse, olha, eu precisava tirar uma licença sabática. Pronto, e agora não tenho responsável logística, não é? Porque nós não vamos ao mercado buscar. Está a tirar uma licença sabática. Podes usar qualquer adjetivo para determinar isto. Eu só digo que é correto para ela e para nós, e lá nos estamos a desenrascar. O que é que aconteceu? Conversamos com a equipa e dizemos, olha, não vamos ter esta pessoa. Como é que levamos isto por diante? Tenho logo 20, 30 voluntários para levar por diante. Temos 20, 30 voluntários. E nesse sentido, dá para ajustarmos uns aos outros. Eu acredito, Mas não sei se isso é tão... Mas voltando a ser o que ia estar. Acho que a dimensão. Para isto acontecer, houve muito trabalho para trás na cultura da empresa. Claro. Eu acho que a dimensão também faz parte. Nós somos 140. E quando, se calhar, sai o responsável de logística da minha empresa, eu tenho um ou dois administrativos de logística que claramente vão conseguir, nenhum consegue fazer o trabalho do responsável de logística, mas automaticamente tenho o responsável de logística que tem um conjunto mais de áreas que consegue dar a suportar e avaliar. Não obstante, também já tivemos pessoas a ir 3 meses, quiseram ir viajar, vai, se é isso que é importante para ti, licença sem vencimento 3 meses, quando regressares, esteja a tua posição novamente. Era aquilo que eu estava a dizer. Existe flexibilidade à pessoa, mas no geral, enquanto políticas das empresas, nós temos de ter algumas balizas para conseguir até ajudar as FIAs a liderar melhor as suas equipas. O objetivo é de todos, sim, nós queremos crescer, nós temos objetivos muito, muito ambiciosos, e eu acho que o facto de ser uma scale-up também é um ritmo totalmente diferente. Enquanto se calhar a Procter tem não sei quantos anos de empresa, 50, 100, não sei há quantos anos existe, mas Portugal, 34 anos. A 360 imprimido tem 13, em que só há 10 é que estamos nesta. A puxar. É uma fase diferente da empresa. Independentemente disso, o nosso objetivo é sempre caminhar para isso. E eu sou totalmente apologista que nós temos FIAs para alguma coisa. E as nossas FIAs têm que saber tomar decisões e saber a responsabilidade das suas decisões. Ainda há algum tempo eu tenho uma team leader que trabalha comigo há muito tempo, trabalha comigo há 4 anos, e queria tomar uma decisão e eu falei com ela e disse, olha, na minha perspectiva acho que essa decisão não é a melhor, expliquei o porquê e os argumentos, e ela respondeu-me de volta um tipo de argumento diferente, e eu disse, olha, eu não apostaria nessa decisão, mas se estás convicta, Claro. avança. Mas depois, se der na asneira, obviamente, depois não é só, já tenho que assumir o trabalho dela. Mas nós depois conversamos e vamos perceber porque é que correu mal. E a verdade é que deu asneira. Mas, obviamente, é uma asneira que não impacta a empresa, não é? É aquelas decisões de micro-gestão. E o que interessa é o que é que aprendeste disto? Claro. Qual foi o ensinamento que tiraste dessa pequena decisão que não correu tão bem? E vamos partir daí. A partir de agora, tens mais uma ferramenta para as próximas decisões que tomares. Claro. E nós temos que, enquanto recursos humanos, enquanto responsáveis de recursos humanos, dar essas pequenas liberdades a todas as equipas para que na próxima as coisas corram melhor. Sim. Tiago, deixas-me só acrescentar aqui que a flexibilidade tem muitas áreas, não é? Sim. Inclusive dentro onde trabalhamos. Não vou abrir o tema. Mais ou menos. Onde trabalhamos. E ainda bem que temos opiniões diferentes. Faz sentido. Nós no nosso escritório temos muito menos mesas do que o número de pessoas, mas já temos desde 2017. E isto é só uma ação para pôr em prática culturas e políticas, não é? Mas quando a primeira vez conversei com a organização pronto, começámos a desenhar esta forma de trabalho, que já queríamos que fosse absolutamente flexível do ponto de vista de localização, por exemplo. Sim. As caras foram, não as que agora vemos, não é? Porque já parece óbvio, mas como é que eu não vou ter uma mesa? Pois. Até onde é que eu ponho as fotografias? Claro. Que é isso agora ter um cacifo? Então eu tenho 3 armários, como é que vou ter um cacifo deste tamanho, não é? Portanto, claro que sim. O dilema do armário, esse grande problema das empresas. Ninguém já tem armário, já nem ligou ao cacifo, como é óbvio, não é? Mas é preciso muitas vezes forçar a questão física, também na parte cultural, mas para coisas boas,
flexibilidade. Mas também temos, e ainda bem, pessoas que vão todos os dias ao escritório. Todos os dias. É assim que se sentem bem. Claro. Sim, sim, sim. Ótimo. E até gostam de escolher sempre a mesma mesa, apesar de não haver mesas atribuídas a ninguém. Sim, mas aquela já. E todos já sabemos que aquela mesa, mesmo quando eu chego um bocadinho mais cedo, ei, não vou para aquela porque a pessoa gosta de Gosta sentar daquela. aqui. Também há Nós somos animais de hábitos e uns mais que outros. Política nos escritórios. Mas é absolutamente, até a localização onde estás a fazer o teu trabalho pode mudar e não tem que ser por uma pandemia, infelizmente, não é? Aconteceu, mas não tem que ser. E já estávamos a implementar, como aqui comentávamos, é uma questão de se construir cultura. Certo. Porquê? Porque existe um valor que partilhamos todos, que é a confiança. Certo. Que é um bocadinho a palavra-chave de todos estes modelos e quando falamos também da flexibilidade. Rita, agora queria agora sim ir mesmo aos 4D, porque é uma coisa que está a gerar muita curiosidade. Em que ponto é que nós estamos? Portanto, isto é uma discussão que já existe há muito tempo, é uma discussão quase que ganhou uma credibilidade, ganhou. A questão da pandemia trouxe-nos muita força para pensar como é que se pode trabalhar de outra forma. Depois, não sei se isto é verdade ou não, mas depois apareceu, quando os economistas se meteram ao barulho, isto deixou de ser uma coisa, não sei se era só da sociologia, do trabalho ou dos recursos humanos, parece que ganha uma credibilidade diferente, pelo menos começou a ser vista de outra forma e as pessoas pensaram, se está a falar nisto, se calhar isto faz sentido. Nós cá em Portugal estamos oficialmente a olhar para o assunto, como é que estamos, o que é que estamos a fazer? Sim, é verdade. Eu só aqui para contextualizar e pegando um bocadinho na discussão, dentro desta área toda da flexibilidade laboral, nós acabamos por ter dois eixos, que é o eixo do tempo e o eixo do espaço. E depois existem várias categorias aqui pelo meio, dentro do que se define como flexibilidade. E o que nós verificamos também do estudo em Inglaterra é que as pessoas que têm direito à semana de 4 dias e que são obrigadas, não é, pelo tipo de trabalho que têm, a ir ao trabalho, o ganho em termos de saúde mental quando recebem uma semana de 4 dias é superior àqueles que já têm teletrabalho, por exemplo. Portanto, valorizam mais, ou pelo menos têm efeitos mais... Tem efeitos mais significativos na saúde mental destas pessoas. E agora, portanto, em Portugal, o que é que se está a passar? Em Portugal, como vos disse, surgiu este convite por parte do governo ao Pedro Gomes. O Pedro Gomes é economista e daí, portanto, ele escreveu o livro da Sexta-feira é um Novo Sábado. É óbvio que a sexta-feira não é o novo sábado, no sentido em que existem múltiplos modelos de implementação da semana de 4 dias e que estamos a implementar semanas de 4 dias numa sociedade que funciona normalmente a 5 dias e muitos setores 24/7, né? Portanto 24 horas, 7 dias da semana. Portanto, há muitos modelos de implementação, há muitos sistemas de turnos, muitas diferentes formas de implementação. O projeto surge, depois o Pedro Gomes convida-me por causa deste estudo que eu tinha feito no Reino Unido, portanto nós não nos conhecíamos, ele encontrou os meus estudos e convidou-me para me juntar como coordenadora com o projeto por causa da minha experiência a lidar com as empresas. Portanto, eu sou psicóloga de trabalho na área de recursos humanos há muito tempo e na área da flexibilidade laboral e com estes estudos que fiz agora sobre a semana de 4 dias. Em Portugal, o que é que acontece? Começaram as sessões de esclarecimento em novembro e nessa altura, portanto, foi novembro e janeiro, sessões de esclarecimento. 99 empresas vieram a estas sessões de esclarecimento. Destas 99, 46 decidiram avançar para tentar, para testar, portanto, para testar ou melhor, para uma segunda fase, que é esta que está a decorrer neste momento, em que estamos a dar formação às empresas para a implementação da semana de 4 dias, porque não é só vamos trabalhar menos ao dia, nada disso. Isso era simples. Isso aí era muito simples e o resultado não seria muito Até porque isto pressupõe, corrija-me se eu estiver enganado, isto pressupõe não haver redução de salário. Exatamente, portanto, o trabalho a tempo parcial já existe. E já como também a Cláudia mencionou, já existe aqui. Trata-se de haver uma redução real de horários para um mínimo de 36 horas, portanto, passando de 40 para o mínimo de 36 em média semanal, e sem redução salarial. E o que acontece é que há muitas empresas, por exemplo, que vão optar por um modelo em que trabalham
numa semana 40, noutra semana 32, portanto folgam uma sexta-feira, portanto de 15 em 15 dias, portanto semana com 5 dias, 4 dias, 5 dias, 4 dias. Há outros que reduzem mesmo para as 32 horas semanais. Existem muitos modelos de implementação, portanto, dentro das empresas que estão agora no piloto. Nós ainda não estamos a divulgar nomes, embora ontem tenha saído a notícia pela agência Lusa que o Inesctec, que é uma instituição de investigação no Porto, vai implementar, portanto são uma das grandes organizações que também vai implementar. E depois há muitas empresas, claro, obviamente nesta área das tecnologias de informação, consultoria, são a maioria, mas é bom vermos que existem já outras que implicam um contacto presencial, portanto, incluindo um jardim de infância, por exemplo. E este aspecto de não ser só para uns ou só para umas empresas mais chiques, entre aspas, é bastante favorável, sobretudo porque, de acordo com os dados do Reino Unido, nós verificamos que quem beneficia mesmo muito é quem é mais obrigado a lá estar, a estar presencialmente. E isto, se nós virmos bem, remete um bocadinho para aquela discussão de será que temos aqui uma sociedade de dois níveis, não é? O nível das pessoas que podem trabalhar remotamente, é este trabalho flexível, e os outros que têm de estar presentes, por exemplo, saúde. A Cláudia estava a dizer, eu trabalho com a minha empresa, portanto a própria envolvendo sabonetes e aspectos de higiene. Ora, eu faço estatísticas e supervisiono alunos sobre trabalho, sobre o que as outras pessoas trabalham. Na hierarquia da sociedade, o que é que nós precisamos mais? Precisamos inicialmente de comida e higiene e só depois, portanto, não é? Esta ideia de os trabalhos que necessitam de estar presenciais, considerar-se esses aspectos, já que não podem ter a outra flexibilidade, para estas pessoas a redução horária ainda tem um maior impacto. Mas, portanto, o que isso nos diz, podemos tirar a conclusão, lá está, se o maior impacto é nas pessoas que têm que estar, na verdade, isso que nos diz é que quem tem a possibilidade de fazer o trabalho híbrido ou remoto ou ir gerindo, tem menos problemas habitualmente de saúde mental, não é? No fundo, porquê? Porque já vai diluindo um pouco no seu regime, já vai diluindo. Nós aqui não conseguimos saber bem o baseline, porque outro aspecto do trabalho flexível é que há uma maior intensificação de trabalho, portanto as barreiras entre trabalho e vida ficam dissipadas. Portanto, dizer que eles têm menos stress seria errado, mas nestas empresas em que existe já essa flexibilidade é mais fácil implementar a semana de 4 dias, porque não se tem de ter custos de recrutar mais gente. As pessoas reorganizam. Há mais agilidade para poder... mais agilidade para poder reorganizar. Agora, que sejam mais ou que tenham maiores ou menores níveis, não diria, mas quando se trata do benefício da semana de 4 dias, em comparação ao que tinham anterior, o benefício em termos de saúde mental para aqueles que se têm de deslocar acaba por ser... E, portanto, estamos aqui, no fundo, uma ideia-chave é a semana de 4 dias, não tem que ser semana de 4 dias, não tem que ser a sexta-feira ou a segunda que se dá, há vários modelos que podem ser geridos. O fundamental é reduzir, no fundo, o horário de trabalho, a carga horária semanal, sem perda de vencimento, que é uma questão bastante importante para começarmos a discutir isto. E, pelo que eu li, é óbvio que é assim, quem está a tentar, entre aspas, não leva a mal, vender esta ideia, como quem está a tentar vender qualquer ideia, apresenta dados bastante entusiásticos, e os dados que eu li é que a produtividade nas empresas que o fizeram não caiu, antes pelo contrário, mas os estudos são sólidos nesse sentido, ou nós ainda estamos numa fase muito precoce da análise? Sim, não, eu acho que esta questão é muito pertinente, até porque eu não sou ativista da semana de 4 dias, sou investigadora do tópico, e eu acho que o aspecto da produtividade, das métricas da produtividade, é o que mais falha nos estudos todos, inclusive no nosso, da Inglaterra. Somos bons a medir, em geral, a produtividade, a verdade é essa. Isto porquê? Porque há muita heterogeneidade nas empresas. É muito diferente medir a produtividade de uma empresa criativa ou numa empresa numa indústria. Produz uma coisa, produz bens, não é? Tem turnos para produzir X bens naquela hora. Exatamente. Trabalha menos horas em... A definição de produtividade encaixa perfeitamente, não é? Mas quando se trata de uma definição de produtividade numa empresa criativa ou num trabalho como o meu ou como o seu,
é muito diferente. É o que é produtividade no jornalista. Né? E então aí há muita dificuldade nessa métrica de produtividade. O que acontece é que a semana de 4 dias acarreta custos e acarreta mais custos nestas profissões que acarretam estar presente, porque é necessário recrutar mais pessoas. Agora, também há redução em custos. E quais é que são estas reduções nestes custos? As poupanças onde é que estão? Nos custos intermédios, na ideia do recrutamento. Portanto, por exemplo, a retenção. A Sofia estava a mencionar que já há 6 meses, 5 meses, não recrutam, não perdem pessoas. Não perdem pessoas. O perder pessoas acarreta contratar uma empresa de recrutamento para recrutar uma nova pessoa, portanto, pagar a esta pessoa. Acarreta, por exemplo, também estas empresas dizem-nos que reduz bastante o absentismo. Absentismo, seja por qualquer motivo que seja. Ora, nós imaginemos, por exemplo, o setor da indústria têxtil em Portugal. Costuma ter níveis de absentismo diários de 20%. Ora, 20% significa que eles têm de ter pessoas, através de empresas de trabalho temporário, on-call, para Poderem cobrir estas pessoas. Ou melhor, estas pessoas não são pagas mais, mas as empresas gastam muito mais ao pagar à empresa de trabalho temporário. Portanto, empresas da área da indústria que têm implementado a semana de 4 dias, portanto, turnos de 4 dias, tendem a manter mais estas pessoas. Portanto, de um modo geral, as empresas têm menos custos nesta retenção, portanto, e no dar, por exemplo, formação. Estamos a recrutar pessoas, a pessoa está durante um mês e encontra o trabalho noutro sítio qualquer, porque anda à procura. Claro. Investimos este mês de formação nesta pessoa, perdemos este mês. Claro. E vamos ter que fazer outra vez com outro qualquer. Exatamente. Vamos embora. Exatamente. Portanto, é nestes aspectos que as empresas poupam. Mas claro que existem custos. Portanto, dizer que é preto ou branco, não. Tem a ver muito também com a estratégia e também a semana de 4 dias não pode estar isolada de outras medidas. Imaginemos que temos um ambiente de trabalho tóxico. Tem a semana de 4 dias. Não é isso que vai resolver tudo. Sofia, e como é que está a ser a vossa experiência com esta questão? Só uma errata, que é, nós não temos saídas. Eu falei na área do IT, que é uma área, ou seja, tivemos uma ou outra pessoa no departamento, normalmente operações é um departamento mais complicado, até porque são de escalas, é rotativo, não tem um modelo de 4 dias implementado naquilo que é a totalidade de ter a sexta-feira livre, mas o IT, que é sempre um problema para a maior parte das empresas, de facto há 6 meses que não temos uma saída. Há muitos desafios em implementar um modelo de 4 dias. Primeiro, porque é que vocês se meteram nisto? Começar por aí. O nosso principal motivador é relativamente fácil de se explicar. Nós percebemos que nós tínhamos 4 escritórios, em que 2 deles havia 2 a 3 pessoas a 4 por dia a ir ao escritório, e um deles era um escritório enorme em Lisboa, portanto há muitos custos associados a isso, e percebemos que, de facto, por muito que essas 3 pessoas gostassem de ir ao escritório, não faz sentido ter rendas altíssimas para ter 4 pessoas a ir ao escritório, e eram literalmente 4, 5 pessoas de vez em quando. E então tomámos a decisão de oficializar um modelo 100% remoto, mantendo sempre 2 escritórios abertos, mas os 2 maiores encerrados. E veio a questão: ok, temos aqui um budget enquanto recursos humanos, o que é que vamos fazer com isto? Automático, o primeiro pensamento é sempre: ok, vamos distribuir e fazer aumentos salariais em proporção e aumentar salários. Mas depois rapidamente se percebe que aumentos salariais é uma satisfação muito momentânea. Nós recebemos um aumento, ficamos contentes 1, 2, 3 meses, e depois esse entusiasmo da revisão, passado 3 meses, já passou. Começamos outra vez no normal, exatamente. E então Voltamos a reparar nos problemas da empresa. voltamos a achar que recebemos pouco, não há ninguém que acha que recebe o suficiente para aquilo que faz, e então tentámos ver outras alternativas de como investir o valor que tínhamos. E o modelo de 4 dias surgiu um bocadinho assim, de ter uma iniciativa que fosse estanque, não é? Que a felicidade da iniciativa não passasse ao fim de 2, 3 meses, ao fim da novidade.
E a verdade é que um modelo de 4 dias, e era isso que nós defendíamos na altura, quem começa a trabalhar 4 dias por semana dificilmente quer voltar a trabalhar 5. Até porque começam a ganhar compromissos, seja voluntariado, seja estar mais tempo com os filhos, seja a família, o ir à praia, agora no verão, quer dizer, acho que é mais difícil voltar a um modelo de 5 dias. E aí cobriam aquilo que nós mais queríamos, que era a retenção. Pois. Ou seja, isso na teoria é muito giro, agora como é que vamos implementar isto? Quais são as regras? Lá está, as regras associadas, não é só dizer, olha, trabalhem 4 dias e agora desenrasquem-se, não é? Porque automaticamente as FIIs ficam nervosas, porque os nossos objetivos não diminuíram, foi algo que nós quisemos garantir, continuam os mesmos, os nossos objetivos são os mesmos e vamos provar que as pessoas são tão ou mais produtivas trabalhando 4 dias em vez dos 5. Como é que isso está a correr? É difícil, ou seja, para já porque as métricas de produtividade é impossível medir em todas as equipas. E nós sentimos que acabamos por ser um bocadinho injustos porque estamos sempre a medir as mesmas equipas, que são aquelas que são palpáveis, em que é possível medir, porque lá está, a criatividade de um designer é muito difícil medir a produtividade, não é? Enquanto o número de tickets de apoio a cliente que nós fazemos é uma métrica produtiva. Há uma estatística. Temos 5 pessoas a trabalhar nisto, tivemos não sei quantos tickets, faz-se uma divisão e fez a produtividade. Portanto, neste momento estamos a melhorar e tentar perceber KPIs em quase todas as equipas para perceber e medir a produtividade geral da empresa, porque vamos imaginar, se medimos só em 2 equipas e se por acaso for as 2 equipas menos produtivas da empresa, não quer dizer que o modelo não funciona, quer dizer que medimos mal, que apostámos no cavalo errado, não é? E obviamente é um trabalho exigente e que estamos a fazer. Das conclusões que tirámos, o modelo já tem vários meses, é que a produtividade à hora manteve-se, mas a verdade é que diminuímos 4 horas de trabalho e a produtividade sobre as 40 é um bocadinho diminuta mas também já era expectável. Até porque o budget que tínhamos também estava para aumentar um bocadinho a headcount de algumas equipas que sabemos que iria ser necessário, e nessa perspectiva está a correr bem. Nós fazemos questionários trimestrais à nossa organização para perceber o nível de satisfação, porque outro medo que tínhamos era esse de quando é novidade é muito giro e depois deixa de ser novidade. Já não valorizam. Já não valorizam tanto, mas não tem acontecido. As coisas que a nossa empresa mais valoriza é o modelo de 4 dias e o modelo 100% remoto. E, portanto, nesse aspecto tem corrido bem. A retenção, claramente, tem funcionado. E a atratividade também. Ou seja, o número de candidaturas que temos recebido, o número de pessoas que estão interessadas em perceber o que é que isto significa também. Na atratividade, deparámos-nos com outro problema, que é como garantir que não estamos a contratar alguém cuja única motivação é um modelo de 4 dias. Certo. Porque eu sei que nós vendemos muito, não é? E é bom que seja uma motivação, mas se é a única, depois falta o resto que é importante, que é o commitment, o gostar daquilo que está a fazer. Claro. E portanto, nós enquanto recursos humanos, e obviamente passam aqui por um processo de recrutamento, eu quero garantir que alguém não vem só por isso, porque caso contrário não vai correr bem. Sim. E portanto, da vossa experiência, aquilo que se tem sentido é claramente o impacto positivo do lado da retenção e da satisfação, desafios do lado da produtividade, eficácia, output. Há muitos. Não, sim, existem desafios mesmo na gestão das próprias equipas, das FIAs, porque, e ainda bem, as FIAs ficam preocupadas porque têm objetivos para cumprir. E eu acho que o nível de stress nestes 4 dias aumentou um pouco, porque as pessoas sabem que têm mais para fazer e têm que cumprir A, B e C para Tem que dar tudo. Exatamente. Outra coisa que sentimos que ainda bem é que por parte, principalmente das FIAs e acima, que têm uma maior responsabilidade para com os objetivos das suas equipas, se veem que a casa está a arder, normalmente só deixam arder a cozinha, portanto tentam ajudar e resolver o resto para garantir que as coisas vão funcionando. Porque, obviamente todas as empresas, ou o site foi abaixo, ou alguma coisa pode estar, a distribuidora não está a funcionar, o check-out não funciona, e então temos pessoas que, independentemente de estar no dia off, que se for necessário dão 1 ou 2 horas para resolver um problema para garantir que as coisas funcionam. É parte importante na introdução do modelo de 4 dias, este commitment
das pessoas. E flexibilidade também é isso, não é? Não é só de um dos lados, não é? Exato. Só funciona se for assim. Nós estamos a chegar ao fim do nosso tempo, ainda temos mais algum tempo, e só queria também dizer que quando terminarmos aqui o nosso debate vamos abrir a questões que tenho, porque acho que já falámos tanta coisa, pode haver questões aqui para os nossos convidados. Eu queria perguntar, nós já estamos todos cansados de falar de pandemia, quando na verdade já nos esquecemos da pandemia, pelo menos eu às vezes já me esqueci, parece que é um mundo tão distante que nós vivemos de uma forma tão estranha, mas isto mudou muita coisa e eu queria, Cláudia, o que é que nós fizemos e fomos forçados a fazer e fomos forçados a aprender, o que é que resta de forma permanente disto, porque nós estamos a ver de certa forma, e a Sofia também, nós estamos a ver de certa forma um influxo face a coisas que toda a gente está muito satisfeita, por exemplo, mesmo o trabalho remoto, não é? Aliás, o trânsito está impossível, as pessoas continuam a meter-se todas no carro para ir trabalhar, mas coisas que nós aqui se calhar há um ano dizíamos, isto vai ficar, e as pessoas perceberam que isto funciona. O que é que fica realmente desses ensinamentos e também saber em termos por exemplo, as ferramentas digitais, isto de facto ficou uma adoção e uma aceleração da adoção dessas ferramentas. O que é que fica deste processo todo de turbilhão que nós passamos? Tu resumiste bem, não é? No nosso caso em concreto fica solidificado o sentido de propósito. Não queríamos ter vivido uma pandemia, mas entendemos, como a Sofia estava a dizer, e tive muitas pessoas a dizer, eu não pensava que o que nós fazíamos tinha tanta importância, mas quando tens produtos que vão para a lista de produtos que não podem faltar e o governo a ligar-te para garantir que são entregues, não é? As pessoas ficaram ainda mais unidas ao propósito, ficou um sentido de interajuda ainda maior. Ficaram, claro, ensinamentos digitais, muito mais fluência nas formas como nos relacionamos, de forma diferente do ponto de vista geográfico ou de tempo. E eu acho que ficou um desafio, que eu acho que esse é muito interessante, e temos trabalhado muito nele e acho que como sociedade temos que continuar a trabalhar. Ficou um desafio nas organizações, que é como é que continuamos a construir a cultura de estarmos juntos. Esse é talvez o grande desafio. Porque é tão bom que isso aconteça, não é? Essa identificação. O bom de sairmos deste período que ninguém queria ter vivido é tiramos várias coisas boas e interessantes que ficam e resolvemos as outras que também já eram interessantes antes, porque estarmos juntos também é muito bom. Ontem tivemos a nossa reunião trimestral, que já é híbrida, não é? Mas eu não tinha já cadeiras no escritório para as pessoas estarem a reunião, né? E então fomos buscar as cadeiras todas da cozinha, das salas de reuniões, tudo, e eu fiquei muito contente, porque isso significa que por aquela hora e meia, ainda por cima é uma reunião de hora e meia, nem é o dia inteiro, por aquela hora e meia foi mais valioso para as pessoas estarem presencialmente. E nem pusemos comida, às vezes pomos. Claro. Olha, hoje... Mas havia sabonetes. Claro. E, portanto, quando terminou a reunião e tínhamos a sala toda cheia já de cadeiras extra e tal, já tinha gente a dizer atenção aos planos de evacuação e de segurança, não é? Correto? Claro. Fiquei a pensar como, de facto, quando tu consegues criar a combinação das duas coisas, não é? O bom que ficou de muitas alterações da forma como nos relacionamos, mas solidificar também a relação presencial é fundamental. E é fundamental em tudo, e em muitas áreas, e numa área em particular, tu há bocadinho puseste entre aspas, e não vou deixar de dizer isto. Vendas é uma área como outra qualquer. Está bem? Não é? As pessoas de vendas não são assim... Comecei em vendas. Está bem? E lá está, nós temos tantos preconceitos, não é? Tantas coisas. Estou aqui a vender. Então? Sim. Estou aqui a vender, estou aqui a fazer a parte do marketing, estou aqui a fazer as contas das finanças, estou aqui... Está tudo bem, não é? Faz parte das funções. Mas esta capacidade de nos continuarmos a relacionar, e vendas tem muito disso também, não é? Já temos reuniões com os clientes também, claro, de forma digital, não é? Coisa que nunca acontecia antes. Íamos sair para o escritório dos clientes, ficávamos no carro, íamos sair para o escritório dos clientes, eles ao nosso também, porque ao nosso também gostavam de ir.
Mas agora também nos relacionamos de outra forma com os nossos parceiros externos. Mas agora, quando há às vezes uma reunião, lá está, novembro, seja do que for, presencial, até se valoriza, Que bom. não é? Aquela coisa até parece que se calhar até se vende mais. Estamos ali, Epá, o gajo veio cá, porra. a reunião de ontem de toda a organização era híbrida, ou seja, não há um mandato ou um Que tem que estar. convite. E, portanto, foi absolutamente Sim. voluntária a presença física ou digital. Também tínhamos muita gente ligada remotamente e participou na reunião e fartámos de interagir com eles também. E houve então, também aqui para a Sofia, houve alguma necessidade até porque, como disse, vocês continuam com bastante abertura, a questão do trabalho remoto. Houve alguma necessidade de reensinar as pessoas a trabalhar em equipa? Porque as pessoas estavam habituadas a estar todas no mesmo sítio, depois foram todas para sítios diferentes, agora umas estão, outras não estão. Foi preciso reensinar e corrigir processos de trabalho em equipa. Sem dúvida. E isso é todo o trabalho antes, não é? Nós oficializámos o 100% remoto, mantendo obviamente dos 4 escritórios que tínhamos. Portanto, as pessoas continuam a conseguir ir ao escritório quando precisam. Não têm ao escritório de Lisboa, existem Torres Vedras, mas também é pertinho, também meia hora me sou mete fora. E houve um trabalho muito antes de nós oficializarmos da parte de recursos humanos para isso mesmo. Ensinar e explicar às FIAs coisas básicas. Como é que eu resolvo um conflito em teletrabalho? É muito difícil, não é? Eu estou em teletrabalho, tenho um conflito, há um e-mail que eu não gosto, nós no escritório levantamos e vamos dizer, olha lá, o que é isto? Sim. Passa só alguma coisa, vamos esclarecer, vamos perceber o que é que Vamos beber um café. Vamos beber um café. Como é que se lida com isso? Como é que eu lido com o colaborador que era excepcional e eu vejo a performance dele a cair em remoto, não é? Quando se está presencial eu consigo perceber se está mais tempo ao telemóvel, se está distraído com as chamadas, se houve um problema pessoal. Até se tem um problema pessoal porque vemos a expressão, não é? Perceber, consegue existir essa dinâmica. Perde-se um bocadinho isso e é preciso ensinar as FIAs a identificar. E se calhar no presencial podíamos esperar mais um bocadinho para ver se a pessoa ia ao sítio. No remoto é extremamente importante agir e questionar automaticamente o que é que se passa para a tua performance estar a diminuir, ou então, olha, vamos passar a ir uma vez por semana ao escritório porque eu sinto que é importante nestes 3 meses pelo motivo A, B ou C. Outra coisa que fizemos com o budget que tivemos enquanto recursos humanos é distribuir um budget por cada uma das FIAs para eventos de team building. Façam o que quiserem. Têm durante o ano valor considerável para se irem divertir. Façam no dia off, agora todos temos um dia off, façam na sexta-feira um evento, vão passar uma noite fora em equipa, uma vez por 3 em 3 meses, para essa parte também não se perder. Mas foi preciso reativar os circuitos de comunicação. É preciso e ensinar. Nós temos que ensinar a ter problemas que as pessoas não se lembram. Como é que eu passo a fazer um onboarding remoto? Não é? Eu sou de Lisboa, tenho um colaborador que agora recrutamos em toda a parte do país, de Braga. Como é que eu ensino, não é? Nós criámos literalmente um manual de onboarding, obviamente se as FIAs achar que têm contributos e a sua forma de trabalhar é diferente, nós também permitimos, mas tem um guideline de ajuda, de garantir que antes da pessoa entrar tem a formação inicial dela toda muito bem feita, que garantem que pelo menos meia hora por dia no primeiro mês há reuniões de remotas com câmara, para perceber os principais problemas do dia. Uma coisa muito importante que às vezes não existe enquanto FIAs, porque estamos tão impactados com o nosso trabalho, é a nossa equipa é o mais importante. As dúvidas da nossa equipa têm que ser respondidas quase na hora. Porque eu não responder a uma dúvida pode significar que ela está bloqueada uma manhã inteira e não consegue desbloquear e não trabalha uma manhã inteira. Não anda. Não anda porque está bloqueada. Tenho uma dúvida. Se não me respondem, eu bloqueio. Certo. E isso tem que ser ensinado, porque no escritório é muito fácil. Claro, é natural. A diz, olha, ajuda-me aqui, e tu interrompes o teu trabalho, viras-te para o computador do lado e ajuda-te. É uma interação completamente Sim. É muito mais natural, não é? É muito mais natural. Bom, nós estamos a terminar. Queria só deixar aqui mais uma questão ao Carlos. E é fácil. Esta é muito fácil. Isto é a vingança do Benjamin. Tenho fotos. Já vê.
E a pergunta fácil é qual é, havendo só um, que não há, mas qual é o segredo para se fazer uma boa equipa? E outra pergunta, uma relacionada com esta. Já aconteceu chegar ou com um atleta quando ia para outro clube ou quando vai treinar e sentir que isto não vai dar uma boa equipa? Até pode ter resultados mais ou menos, mas não vai dar. Bem, essa é a pergunta do $1 milhão ou de euros. Não é? Segredo, eu julgo que cada elemento que constitui uma equipa ou um gestor de equipa procurar criar uma equipa que vá ao encontro daquilo que são os seus valores e a sua cultura. Portanto, aqui falámos que saem colaboradores. Nós no desporto o normal é saírem atletas. Portanto, o normal, eu diria que o anormal é que eles continuam durante muito tempo. E às vezes até continuam muito tempo na mesma equipa, até pode ser menos bom. Agora, há um conjunto de atletas que nós procuramos. Eu vou tirar aqui a palavra atletas e vou pegar em colaboradores que se adequa mais aqui. Há um conjunto de pessoas que trabalham comigo que eu não quero que saia. Porque eu sei que eles respondem àquilo que são os valores que eu identifico como importantes no trabalho, à cultura, e são pessoas tão aprazíveis no local de trabalho que eles próprios transformam esse local de trabalho também para os outros. Claro. Ou seja, eles acabam por ser um bocadinho este guião no que concerne como trabalhar naquela equipa para os novos que vêm. É o que nós chamamos muitas vezes dos líderes informais. Exatamente. Médios. E muitas sociais em qualquer E muitas das vezes estas pessoas nem são aqueles que aparecem na comunicação social como sendo os melhores atletas, aqueles que marcam mais gols ou aqueles que fazem mais defesas, mas são aqueles que nós, treinadores, temos que dar visibilidade para no grupo, que é aquelas pessoas que nós entendemos que são importantes para o grupo. Eu normalmente conto uma história. Que há uns anos atrás eu estava numa equipa que era o ABC de Braga e nós não tínhamos exatamente as mesmas armas ou entenda-se, o mesmo orçamento que na altura era o Sporting, que lutávamos na meia-final. E então houve um jogo que nós conseguimos vencer e vencemos por 1. E houve um jogador que marcou o gol da vitória. É um herói. Foi aquele que apareceu nas notícias, tal, o mais importante, o Salvador, enfim, aquelas coisas. Aquilo que aparece. E então, normalmente nós temos sempre 2 sessões de vídeo durante a semana, uma primeira para retificar ou para sublinhar tudo o que fizemos de bem ou menos bem no jogo, para trabalhar sobre o erro, e depois fazemos uma mais à frente, que é portanto, a reunião de vídeo estratégica para o adversário seguinte. E então, na reunião de vídeo primeira a seguir ao jogo, eu tenho por hábito sempre primeiro mostro os erros e termino a mostrar coisas boas. Até assim, é uma forma de trabalhar. E então, quando mostro o último, assim, agora vou mostrar o gol mais importante. Aquele gol que nos deixou. E o indivíduo... Estou inchado. Agora só. Portanto, a sala ficou ocupada. E eu, quando coloco a imagem, ele quase que... já está bem parado. E a imagem que mostrei foi um indivíduo que antes do golo, que estava com uma bola no chão, que se mandou para cima da bola, podendo-se magoar, mas que mandou-se com toda a bravura para cima da bola, conquistou a posse da bola e que depois deu a outro colega e esse colega deu ao tal Salvador. Exato. E o que eu digo assim, não, nós precisamos é destes comportamentos. Este para mim é o melhor golo. Este é o que mostra que tem capacidade de luta, que tem capacidade de dar tudo pela equipa, e é isto que nós necessitamos. Porque sem isto havia o golo lá, que foi extremamente importante. Sem isso a bola não chegava lá. Exatamente. E são estas pessoas que nós temos que tratar francamente bem e temos que tê-las connosco no dia a dia. E não é por ele, se calhar, não ter tanto talento, não é? Mas que muitas das vezes essa capacidade de trabalho que ele tem, essa capacidade de motivar os outros, acaba também porque muitos dos resultados que os outros obtêm são fruto da sua atitude perante os problemas. Eu costumo dizer que cada vez mais aquilo que diferencia os nossos clubes é a atitude que eles têm no dia, não é? Eu trabalho no desporto, trabalho numa faculdade
e perante muitíssimos doutorados e pós-docs que tenho, a primeira pessoa que eu ia buscar para a minha empresa era funcionária. Não era nenhum colega de doutoramento. A primeira pessoa era uma funcionária de pavilhão. Não importa se é 7:45 da manhã, se é à 1 da tarde, se é às 2:30, ela tem sempre um sorriso. Bom dia, sou professor, trabalho, está tudo bem, meus senhores, eu tenho uma força de vontade que aquela pessoa vai arrastar outros com ela. Sim. E a esses nós temos que, não podemos deixar assim. Podemos criar tão boas condições de trabalho que esses não podem querer sair, porque estes arrastam para os outros. Claro. Esses são os guiões para todos os outros. E esse é um esforço que eu tenho para procurar criar equipas que tenham bons resultados. Equipas perfeitas não existem, não é? São aquelas equipas que normalmente são mais eu diria mais capazes de despir a camisola em prol do outro. Uhum. Normalmente as melhores equipas são essas. São aquelas que na adversidade... Mais solidárias e mais resistentes. Normalmente. Muito bem, meus caros. Chegamos ao fim do nosso tempo, mas vamos lá. Tem aqui uma questão. Espera aí. Há aqui uma concorrência. Vamos ali primeiro. Bom dia. Olá, bom dia. Quero dar os parabéns ao painel porque fizeram uma coisa que não é normal, que é apresentar livrescos. Apresentaram casos práticos, como os viveram, como os resolvem e as metodologias de resolução. Dou-vos, sinceramente, os parabéns. Eu sou de uma empresa, também fui professor muitos anos de gestão de recursos humanos no ISCTE. Mas dedico-me, enfim, tempos atuais a uma empresa. Eu vinha aqui com uma certa revolta aqui ao seminário quando vi semana 4 dias. E eu pôr uma questão, por que não 3? 4 é bom, 3 é melhor. E vamos para aí adiante. Eu estou numa empresa de prestação de serviços de medicina do trabalho. A clientes, a empresas de clientes. E os 4 dias já estão a dar moça, negativamente. Eu também lhe apresento um aspecto positivo a seguir. Nós prestamos serviço a muitos tipos de empresas, algumas das quais, por exemplo, TIRs, os transportes internacionais, que cada vez são mais importantes, têm muita gente, motoristas, que andam sempre fora, de segunda a sexta, estão cá ao sábado. Só podem fazer exames médicos ao sábado. O que acontece? Nós fazemos esse serviço, embora funcionemos de segunda a sexta, como esta. E há tempo 2 colaboradoras, não vou trabalhar, então agora fala-se em 4 dias, eu agora tenho que ir ao sábado também. Não, nós não aceitamos. Mas depois foram, vai. Mas de qualquer maneira, para dizer que é muito relativo o benefício desta semana de 4 dias no aspecto geral das empresas, como é o nós, que temos que satisfazer os clientes, neste caso ao sábado. O aspecto positivo também tem. Eu tenho um familiar que já viu semana de 4 dias, disse, eu vou investir num turismo de habitação. Mais férias. Dá como resultado a que há algum benefício também nesse setor, mas depois tem o contra, tem ligado com a gestão de recursos humanos. Mais tempo livre, mais necessidade temos, maior salário. A atração pelo gasto, pelo consumo é maior. Deixo esse aspecto de lado, mas refiro que no aspecto funcional de alguns setores de atividade é muito prejudicial essa divulgação da semana de 4 dias. Se bem que na gestão, como dizia ali a colega, a Sofia,
de que depois habituam-se aos 4 dias, já não vai aos 5. Já é mais difícil voltar para trás. Não vai, isso aí. Vejam estas, que já em tempos trabalharam, se calhar, nos 6 dias, também são dos 6 dias, aos 5 dias e meio, nunca mais agora pensar em voltar a trabalhar ao sábado. Daí que eu digo, se querem e já têm um programa até governamental para isso, se é para fazer boa figura e prometer aquilo que não se pode neste momento dar, prometam os 3 dias. É a minha sugestão. Mas positivamente comentar qual a repercussão disto na mente das pessoas. Eu julgo que ainda tem que haver uma etapa intermédia. Porque nós começámos por 6, depois passámos para os 5, passámos para a sexta-feira informal. Exato. Portanto, agora só para os 4, primeiro ainda vai haver o quarto dia informal, não é? Quinta-feira informal, só depois. Não, sem dúvida, eu agradeço a sua questão. Só para clarificar, de facto, a professora Rita está a participar como a monitorizar, mas não é sequer uma... Ao contrário até do professor Pedro Gomes, que é um grande defensor, a Rita está aqui com um papel mais técnico e não tanto de defensora que se aprova a semana dos 4 dias. Exato, era esse aspecto que eu queria também mencionar, também como professor universitário que foi, não é? E eu também o sou. Acho que a questão aqui da imparcialidade, e eu escrevi um livro de métodos de investigação em recursos humanos, portanto, a parte da imparcialidade, e eu sobretudo faço muita estatística, é isso que tenho facultado. E o que trouxe aqui foram os dados que obtivemos no modo geral. Há muita diversidade em termos das empresas. Não sou ativista da semana de 4 dias, sou sim investigadora. E tanto que fui crítica da nossa própria investigação em relação à produtividade, porque a produtividade, as nossas métricas de produtividade são falíveis, porque são autorreportadas. E nós estamos agora para este estudo tentando ter mais granularidade na forma como medimos o desempenho e a produtividade das diferentes empresas. Passar para uma semana de 3 dias é algo totalmente impensável, e a ideia da semana de 4 dias é completamente radical, portanto choca muito com vários setores da sociedade. Portanto, uma ideia tão radical, de forma a ser bem sucedida, só pode ser implementada de forma conservadora e de forma progressiva. Nunca poderíamos, a seguir a este piloto, passar por uma legislação, uma reformulação legislativa. Isto é algo que irá demorar vários anos e provavelmente a semana de 4 dias para nós todos só acontecerá quando eu for bem. Eu tenho 38 anos. Nunca. Para todos, provavelmente. Se nós pensarmos bem na transição da semana de 6 dias para a semana de 5 dias, esta transição demorou várias décadas e tem ritmos diferentes em diferentes países. Nós estamos a verificar que países dentro da OCDE que são mais protecionistas estão agora a implementá-la, mas, por exemplo, em países de tendência mais liberal, como os Estados Unidos, muito poucas empresas participaram neste piloto da semana de 4 dias. Portanto, será algo muito progressivo, mas é bom estar nestes primeiros estudos, nesta primeira implementação. É bom conhecer os diferentes prós e contras e mencioná-los abertamente. Claro, é bom discutir. Não vender. É bom discutir, exatamente. Próxima questão. Aqui, por favor, aqui à frente. Não sei se sabe, preciso. Mas... Tem boa voz, mas já agora, obrigado. O excelente painel. Eu tinha aqui 2 questões. Uma é um caso muito mais dirigido ao Carlos, que ele já vai perceber porquê. E o outro é uma reflexão sobre o setor onde estamos inseridos e todas as medidas que, muito próximas de tudo o que foi aqui falado, estão a ser tomadas, só têm vindo a ser vividas. Relativamente ao primeiro, eu queria dizer o seguinte: eu na minha juventude fui jogador federado de handball. Não parece, mas foi. E jogava num clube de um subúrbio emergente chamado Santo António dos Cavaleiros. Era o Clube Santo António dos Cavaleiros. Havia um campeonato distrital primeiro e depois passava-se para os nacionais. E no meu grupo estava o Benfica, o Bolonenses, o Passos Manuel, o meu clube, e o outro clube com quem ninguém queria jogar, chamado Vendedores de Jornais. Imagine-se porquê. Porque saía tudo lá cheio de mazelas no fim do jogo aqui mesmo. Nós jogávamos em casa, uma bela altura, jogávamos em casa com o Bolonenses e a nossa casa era o estádio universitário. E naquela altura
toda a gente levava o seu equipamento para casa e trazia, portanto não havia carro-roupeiros, nem suporte. O nosso guarda-redes desapareceu, não apareceu. Eu era pivô, que era aquele tipo que vai à frente e tal, tentando meter umas bolinhas ali por baixo das pernas dos outros. O nosso guarda-redes e eu, que era mais ajeitado à baliza, o meu, isto tem a ver com as decisões difíceis e o papel do indivíduo na equipa. O meu treinador pôs-me à baliza. E eu disse, ó Sr. Manel, na altura ainda não era mister, ó Sr. Manel, sem proteções, eu não vou explicar, mas depois, se alguém quiser, eu no intervalo depois posso explicar. Eu já arranjo, não havia proteções. Bem, lá foi o Rui para a baliza. O Bolonenses tinha um indivíduo chamado, um pivô chamado Lionel, um tipo muito famoso, tinha 1,50 m, mas saltava 3 ou 4 metros para dentro da baliza, para dentro da área. Imagine-se o que aconteceu na primeira parte. O jogo teve interrompido mais ou menos 10 minutos, porque o Rui teve estendido várias vezes. E no intervalo eu disse, ó Sr. Manel, não sei se chamava na altura, ó Sr. Manel, eu não vou continuar, ou me arranja proteções, eu não continuo. Continuas, não temos guarda-redes, não vou continuar. E não continuei, entreguei o cartãozinho e veio embora ao intervalo. Isto foi uma decisão muito difícil, e eu vivi com ela durante alguns meses no meu... Ainda possível, era um clube de bairro, era um clube era o tipo que saiu ao intervalo e que fez perder a equipa. Bom, mas esta decisão dificílima que eu tive de tomar foi fundamental. Foi a única decisão que eu podia tomar para depois mais tarde ser pai de 6 filhos. Não é? Portanto, isto é um caso difícil, de decisões difíceis e do papel do indivíduo da equipa, mas que tem que ser gerido e ser tomado, e pronto, e na altura foi a melhor coisa que se conseguiu arranjar. Pronto, isto foi uma piada à parte para o Carlos, que é treinador de handball. A questão fundamental aqui que eu queria refletir é a seguinte. A RH+, para além de alguma atividade que tem nas áreas de recrutamento e seleção, de consultoria de recursos humanos, empresarial, da qualidade, etc., tem uma atividade core que são chamados contact centers, ou experience centers, ou call centers, como se chamava antigamente. E nessa medida nós temos cerca de 2.200 colaboradores, em várias operações, de vários setores de atividade, em vários pontos do país. Tudo isso tem que se organizar, como devem imaginar, criteriosamente e religiosamente e milimetricamente para que haja resposta para todos os clientes das empresas com quem trabalhamos, a qualquer hora do dia, da noite, a qualquer dia da semana, e nós podíamos chamar 365 a atender, assim, à semelhança da 360 imprimir. Não sei porque é que faltam os outros 5, é só por causa dos graus, não é? Pronto. No nosso caso é porque são os dias do ano. São 365 a atender-se. E é um setor que só tem mais ou menos 100 mil pessoas a trabalhar em Portugal, que não é muito. Foi um setor que teve, enfim, como a saúde e como os bombeiros, etc., que teve na primeira linha, a chamada primeira linha durante a pandemia, e com o qual as pessoas tentaram resolver todos os seus problemas. A máquina de lavar que se estragou às 10 da noite, o cartão de crédito que se perdeu no restaurante na véspera, a Cláudia quer ver o jogo com o Braga e às 5h30 liga a televisão e ela não trabalha, não tem sinal, enfim, todos aqueles problemas que nós temos na nossa vida. Portanto, é um setor fundamental. E neste setor, e agora no nosso caso particular, nós já tivemos e temos todas as experiências possíveis e imaginárias do ponto de vista de horários, do ponto de vista de... Já para falar de incentivos, etc, não interessa, mas toda da organização do trabalho. Temos pessoas que trabalham naturalmente 40 horas, 5 dias por semana, temos pessoas que trabalham 3 horas, 4, 5, 6, 7, 8, trabalham 4 dias. Nós já há 20 anos tínhamos horário de 4 dias, para quem trabalhava nos turnos da madrugada. Portanto, digamos, era um reconhecimento, uma compensação que se tinha pela dureza da coisa, não é? Portanto, temos toda a espécie de organização. Temos pessoas que só trabalham 2 dias ao fim de semana, temos pessoas, umas trabalham em Bragança, outras trabalham em Portimão, temos 200 e tal pessoas espalhadas pelo país que nunca as vimos presencialmente e que foram recrutadas, formadas e geridas em remoto. O setor, felizmente, quando se foi declarada a pandemia no dia 11 de março, ao fim de 3, 4, 5, 6 dias, estava toda em casa em remoto, ou quase toda em casa em remoto, com as ferramentas necessárias para controlar segundo a segundo o que cada pessoa faz. Nós sabemos que segundo a segundo, esteja onde estiver o país ou em Singapura, o que é que cada pessoa faz.
se está em break, se está a atender, se está em meeting, se está aqui, se está ali, se está ali. E porque é que está, porque é que o tempo está a demorar, quando não está. Portanto, felizmente tivemos ou desenvolvemos rapidamente esse tipo de ferramentas. Portanto, o controle de produtividade aqui não se coloca do ponto de vista, digamos, das ferramentas. Portanto, temos todo esse tipo de experiências. Só temos um problema na aplicação, na evolução para soluções de redução do horário, que é sempre possível fazer. Enfim, isso não é questão, não é de ser 3 dias ou 2 dias, é melhor que 4, mas é sempre possível fazer e nós fazemos, só que sempre proporcional à referência das 40 horas, do ponto de vista de vencimento. É porque nós não podemos estocar, talvez possamos estocar determinados canais, e-mails, por exemplo, pode estocar. O cliente manda um mail e a gente diz, daqui a 2 dias a gente responde. Talvez o cliente não goste, mas isso pode-se tocar. Agora, chamadas não se podem, não é? Portanto, nós não conseguimos. O nosso aumento de produtividade não será no sentido de podermos retirar dias de trabalho. E, portanto, isso coloca a questão, para mim, a questão essencial, que é, de facto, quem é a entidade, quem vai conseguir pagar, como é que é possível depois suportar economicamente esta decisão. E depois também, isto é uma questão interessante, quem é que são os nossos clientes? São vocês, são os clientes dos nossos clientes, somos nós. Claro. Quem vai suportar e também uma coisa que para mim é ainda mais relevante é para que vai servir? Ok. Para que vai servir? Para estar mais tempo com filhos, só se houver também creches a fazer 4, e houver coincidência entre quem 4 dias e tem filhos em creche com 4 dias, pode haver coincidência. Para estar mais tempo com os filhos, para estar mais tempo na PlayStation, para estar mais tempo na natureza, na cultura, no desporto, no lazer, no cinema, no teatro, na dança, para ler mais, para ouvir mais música, para passear, para estar mais tempo a ver televisão, para estar mais tempo a beber, para estar mais tempo no café, enfim, para quê? Isso é que eram 2 ações muito importantes, não seja para ter mais outro emprego, não é? Porque isso aí então é pior, como se costuma dizer, a pior amêndoa com o cimento. Ter mais outro emprego, então é estar 7 dias a trabalhar, não é isso que se pretende. Tudo isto tem que ser visto de uma forma tendencialmente convergente, não é? E alguém, pronto, tem que haver de facto aqui depois medidas estruturais, programas de adaptação e enfim, que permitam essa evolução. Muito bem. É uma pergunta, é uma questão mais genérica, não dirigida a alguém em particular. Bom, eu achei que já percebemos que nós deliberadamente não quisemos fechar demasiado as semanas de 4 dias, mas temos que voltar a fazer um só sobre semanas de 4 dias. De facto é aquele tema que toda a gente está... não sei, alguém quer chegar-se à frente? Não quer pôr aqui a Rita no spotlight, não tem que... Nós fazemos questionário, como disse, para perceber o sucesso da implementação do modelo e se as pessoas estão satisfeitas. E é uma questão que temos uma lista de coisas que uma pessoa pode fazer no dia de 4 dias e pedimos para toda a gente selecionar os 3 que mais faz. 50% arrumar a casa, portanto, não sei... Dá jeito. Se ajuda para arrumar a casa. Onde é que eu quero chegar? Ou seja, o que nós percebemos é que realmente os colaboradores estão a aproveitar para fazer aquilo que normalmente têm que fazer no fim de semana, de obrigação, para fazer na sexta-feira. Depois temos o caso que deve haver muito homem e mulher descontente porque como o marido está a trabalhar, ela tem que arrumar a casa porque tem a sexta-feira livre. Isso já são outros pontos. Mas o facto, por exemplo, de ir a consultas médicas que antes tínhamos que faltar, nós até incentivamos a que tentem ter no dia off, o ir ao banco, ou seja, assuntos pessoais. Eu falo por mim, eu faço sempre unhas à sexta-feira porque, quer dizer, estar sempre estressada, que antigamente saía ou fazia ao sábado, agora aproveito a sexta-feira, ao horário que estiver disponível, eu estou lá a fazer unhas. Ou seja, acabamos por ter mais tempo para fazer aquilo que normalmente somos obrigados a fazer no fim de semana, que já fazíamos, não é? E no fim de semana ter o tempo para a família. Nós temos um colaborador que aproveita para visitar os pais todas as sextas-feiras, porque tem os pais reformados, e acaba por ter sente que tem um tempo de qualidade com os pais que sequer não tinha tanta oportunidade e agora criou esse objetivo. Temos outros que criam compromissos, como fazer voluntariado, nunca tiveram a oportunidade de fazer e aproveitaram para fazer algo positivo. Ou seja, porque não dar 3, 2,
quer dizer, isso acaba por ser impensável. Nós ficamos extremamente chateados de haver um modelo piloto. Nós gostávamos de ser a única empresa com modelo de 4 dias, porque era sinal que éramos totalmente diferenciadores, não é? Obviamente, claro que não. Vocês são associadas e têm dado aqui o parecer e temos ajudado. Mas a verdade é, eu acho que, e ainda uma questão importante, nem todas as empresas provavelmente são capazes de implementar este modelo. Nós, enquanto 360 Imprimir, obviamente estudámos a nossa realidade. Claro. E mesmo a nossa realidade, como eu disse, não é só coisas boas. Nós temos trabalho a desenvolver, temos problemas que temos que ultrapassar e, obviamente, existem departamentos onde é mais fácil implementar do que outros. Nós também temos apoio ao cliente. Nós temos que garantir que o nosso apoio ao cliente funciona de quinta a sexta-feira. As equipas operacionais se calhar não gostam tanto do modelo de 4 dias como um developer, que tem sempre a sexta-feira, enquanto as equipas operacionais têm modelos de escalas rotativos, que não dá tanto jeito, é sempre melhor ter a sexta-feira. Temos que gerir isso também, não é só... Ou seja, eu acho que o impacto é positivo, mas também fui totalmente transparente de que não é só coisas boas e é implementar um modelo de 4 dias e de repente temos a empresa a funcionar. Não, há muita coisa que tem que se pensar, há muito desafio que tem que se superar, mas o que as pessoas fazem à sexta-feira, pronto, está aqui normalmente cabeleireiro unhas, arrumar a casa e estar com a família. Já não é bom. nós no estudo Exato, exatamente. Há um conjunto de opções que nós não pusemos, mas podemos passar a meter, mas... Nós no estudo em larga escala do Reino Unido perguntámos o que é que as pessoas fazem à sexta, não é à sexta-feira, no dia livre. E de facto, vão para o pub mais cedo, à sexta-feira, certamente. Também, este aspecto aqui, para já, não existem creches que funcionem a 4 dias, não é? Todas as empresas que implementam a semana de 4 dias, quer aqui neste piloto português, quer nos pilotos ingleses, dão resposta aos seus clientes 5 dias ou 24 horas sobre 7. Têm sistemas de turnos, nunca existe. Uma questão que me colocaram foi, então e a agricultura? Por exemplo, eu dei aconselhamento também ao Departamento de Zoologia do University College of London. Claro que os animais têm de comer, claro que há tudo. A economia Espera aí um bocadinho, amanhã eu venho. A economia funciona da mesma maneira como tem funcionado, apenas com o sistema de turnos. A resposta é dada à mesma, obviamente. O que é que as pessoas disseram que faziam no dia livre? Dizem que passam mais tempo com a família e amigos. Dizem que essa aí é a maior. Portanto, eu tenho os dados todos no nosso relatório que vos posso também facultar. E que está online. E a seguinte é o fazer compras, fazer tarefas domésticas, ir mais a restaurantes, apoio desportivo, portanto, como praticante e como espectador, e depois também existe a questão do voluntariado e pessoas que têm um side hustle, portanto, fazem pescados. Isso aí foram 30% das pessoas que respondeu. A questão portanto, destas atividades relativas ao turismo, às atividades do lazer, coaduna-se um bocado com a ideia de quando foi implementada de 6 dias para 5 dias, no início do século passado. Houve um impacto grande na economia do lazer, portanto, o boom do Hollywood, dos desportos nos Estados Unidos. Portanto, esta parte é natural que cresça. Para o turismo é provavelmente melhor. Agora a questão é, e será que isso depois vai levar a mais emissões de CO2 porque as pessoas vão viajar mais? É outra grande questão em debate. Não sabemos. Se a gente tentar resolver os problemas todos de uma vez, fica difícil. Está tudo bem, meus caros? Não há mais questões? Muito bem. Agradeço a presença de todos, espero que tenham gostado e agradeço muito aos meus convidados, foram muito agradáveis. Muito obrigado.